A verdade foi apagada, e agora o passado ressurge para cobrar um preço terrível. A chuva cai implacável sobre as torres góticas da cidadela, um cenário sombrio que parece prever a tragédia prestes a nascer. No silêncio de um quarto luxuoso, o destino se manifesta no choro de um bebê que acaba de chegar a este mundo cruel. Mas o homem à sua frente não exala amor, apenas um desprezo gelado que cortaria o aço mais resistente. A criança descansa, alheia ao fato de que sua existência já é motivo de ódio para aquele que deveria protegê-la. Com um olhar carregado de veneno, o patriarca solta as palavras que marcarão essa vida. Uma coisa nojenta acabou de nascer. Enquanto isso, a mãe repousou exausta, cercada por criadas que observam a cena com um silêncio que beira o pavor absoluto. O bebê sorri em seu sono, sem saber que seu nascimento é visto como uma maldição para a linhagem daquela casa nobre. A mulher o aperta contra o peito, mas seus olhos não brilham com esperança, apenas com uma melancolia profunda e devastadora. Ela murmura, lamentando que a criança não seja como Kajin, o prodígio que todos esperavam que ele pudesse ser um dia. O pequeno Daven mal abriu os olhos e já carrega o peso de ser uma decepção para aqueles que o rodeiam. O tempo passa e a rejeição se torna o pão de cada dia, enquanto ele cresce sob a sombra de um primo perfeito. A mãe olha para o filho com um vazio no olhar, chegando ao ponto de desejar que ele simplesmente pudesse desaparecer ou morrer. No entanto, a alma dentro daquele corpo de bebê entende tudo. Ele ouviu cada palavra cruel desde que estava no ventre dela. Ele lembra vividamente das promessas de grandeza e das expectativas esmagadoras que seu pai despejou sobre sua existência antes mesmo do parto. O homem de cabelos loiros via naquele filho a única chance de superar seu irmão mais velho e o herdeiro dele. Para ele, aquela criança tinha que ser a melhor, o guerreiro definitivo que colocaria a família Samion no topo do mundo. Porém, a realidade choca a todos e o pequeno chora, sentindo que falhou em uma missão que ele sequer escolheu aceitar. Os anos de infância em nada lembram um conto de fadas, com Daven sendo deixado de lado enquanto o jardim floresce. As criadas paparicam Kajin, chamando de anjinho e celebrando cada pequeno passo que o jovem mestre prodígio dá com perfeição. Daven observa de longe, um espectador indesejado em sua própria casa, vendo o amor que lhe é negado ser dado a outro. Sua mãe aperta os lábios, furiosa porque Kajin já começou a andar, enquanto seu próprio filho parece um completo lento. A comparação é uma faca que corta a alma do menino todos os dias, transformando sua vida em um inferno de cobranças. Quando ele finalmente consegue dar seus primeiros passos trôpegos, não há aplausos ou sorrisos, apenas olhos de desdém e impaciência absoluta. A mãe se afunda no álcool, lamentando amargamente que seu filho não tem o talento ou a força do primo abençoado. Aos poucos, Daven tenta empunhar uma espada de madeira, mas a notícia que recebe é um soco monstruoso no estômago. Enquanto ele mal segura o cabo, Kajin já está dominando o mana e treinando técnicas avançadas que Daven sequer compreende. O abismo entre os dois só aumenta, transformando o primo em um objeto de adoração para todos e de inveja para ele. O inverno chega e com ele uma mudança drástica. Uma carroça cruza a neve, levando Daven para um destino ainda mais sombrio. Aos 7 anos de idade, ele é enviado para ser um simples servo daquele que ele deveria chamar de igual. Seu pai o vende por moedas de ouro, mascarando a humilhação como se estivesse enviando um amigo para ajudar o primo. Mas a realidade é que Daven se tornou um escravo, alguém cujo único propósito é servir de saco de pancadas para Kajin. Amarrado a uma árvore no meio da tempestade de neve, ele sente o chicote morder sua pele repetidas vezes sem qualquer misericórdia. Kajin ri como um completo canalha, deliciando-se com o sofrimento daquele que ele considera um lixo humano, um fracassado sem talento. Cada golpe rasga não apenas a carne, mas o orgulho de Daven, que é forçado a engolir o choro diante de todos. Ele olha para cima com olhos marejados de sangue, sentindo o ódio borbulhar em suas veias, enquanto o frio tenta paralisar seu coração. Os soldados da família assistem à tortura e dão risada, achando divertido ver um nobre ser reduzido a um animal acuado. A neve fica manchada de vermelho, testemunha silenciosa da crueldade de uma linhagem que valoriza a força acima de qualquer pingo de humanidade. As montanhas geladas cercam o castelo como muralhas de uma prisão natural, onde a esperança de Daven é enterrada dia após dia. Dentro daquelas paredes de pedra, o tempo parece congelar, mas a sede de poder de Kajin cresce de forma monstruosa e doentia. O prodígio é cercado de luxo e mimos, tornando-se um mestre na arte de oprimir todos que estão abaixo de seu nível. Anos depois, o treinamento continua, mas a diferença de poder é um abismo que parece impossível de ser cruzado pelo esforço. Kajin brinca com seu oponente, movendo-se com uma velocidade que choca a todos e humilha qualquer um que ouse desafiá-lo. Seu olhar é gelado, o tipo de olhar que poderia congelar você por completo apenas com uma fração de segundo de contato. Ele finaliza o combate com um único movimento arrogante, deixando claro que ninguém ali está à altura de seu talento divino. Para ele, Deven é apenas um perdedor que nunca sairá da lama, não importa o quanto ele tente treinar ou lutar. Mas Deven continua, mesmo quebrado e humilhado,
ele levanta sua espada de madeira com uma determinação que beira a completa loucura. O suor se mistura ao sangue seco enquanto ele repete os movimentos exaustivamente, buscando uma perfeição que seu corpo parece negar. Ele avança contra o primo, mas é recebido com um soco monstruoso que o manda voando para trás como um saco de batatas. Kadin zomba de seu esforço, dizendo que ele é apenas lento e que o talento não pode ser superado por trabalho duro. Daven se levanta mais uma vez, recusando-se a aceitar o destino de fracassado que todos tentam impor à sua vida sofrida. Suas mãos estão calejadas e sua mente está perto de quebrar, mas o desejo de vencer arde como um fogo inextinguível. Ele quer ser forte, ele precisa ser forte, para provar que a existência dele não foi um erro monumental da natureza. A cada derrota, a cada insulto, ele guarda a dor e a transforma em combustível para continuar balançando aquela espada maldita. Ele olha para Kadin e vê tudo o que ele queria ser, mas também vê o monstro que o talento sem esforço criou. O ódio brilha intensamente em seus olhos vermelhos, um sinal de que o dragão adormecido dentro dele está prestes a despertar. Ele sabe que as posições não permanecerão as mesmas para sempre. O mundo vai tremer quando ele finalmente alcançar seu ápice. Anos se passam e o grande dia chega. A arena está lotada para o duelo que decidirá o futuro da linhagem. No centro do Coliseu, Daven encara seu carrasco de infância, o homem que transformou sua vida em um pesadelo sem fim. A aura de Kadin é ameaçadora, quase sufocante, emanando a confiança de quem nunca conheceu o sabor amargo da derrota real. O público clama pelo nome do favorito, enquanto Daven é olhado com desprezo, como se fosse apenas um obstáculo a ser removido. O combate explode com uma violência visceral, o som do aço colidindo ecoa como trovões que rasgam o céu da arena. Kadin ataca com a fúria de uma tempestade. Seus golpes são rápidos demais para os olhos humanos acompanharem com clareza absoluta. Sangue espirra no chão de mármore enquanto Daven tenta apenas sobreviver aos ataques monstruosos que visam acabar com sua vida. A poeira sobe e o caos se instala, mas no meio da destruição, uma aura roxa começa a emanar do corpo ferido. Daven sorri com confiança porque sabe que está prestes a subverter as expectativas de todos os que duvidaram dele. Ele bloqueia um golpe mortal e contra-ataca com uma força que choca a plateia e faz Kadin recuar pela primeira vez. A energia jorra de sua lâmina, uma manifestação de anos de dor e treinamento secreto que agora finalmente vem à luz. O chão treme sob seus pés enquanto ele avança, ignorando os ferimentos que fariam qualquer outro homem desabar em agonia pura. Kadin está apavorado. Seus olhos mostram que ele está prestes a molhar as calças ao ver o fracassado se tornar um deus. O golpe final é desferido com uma precisão cirúrgica, cortando a defesa perfeita do prodígio e lançando-o ao chão humilhado. O silêncio cai sobre a arena como um manto pesado. Ninguém consegue acreditar no que acabou de acontecer diante de seus olhos. O grande mestre da espada Kadin foi derrotado por aquele que todos chamavam de lixo humano e perdedor sem braço. Daven respira com dificuldade, sentindo o peso da vitória que levou 29 anos para ser finalmente conquistada com honra. Ele olha para seu primo caído e diz que se estivesse no lugar dele, não teria desperdiçado a vida com vícios. Teria vivido uma vida com significado, protegendo os fracos em vez de pisar neles para alimentar o próprio ego inflado. Mas quando ele se vira para sair da arena como legítimo vencedor, o impensável acontece em um piscar de olhos. Uma dor aguda e lancinante atravessa seu peito. Kadin, o covarde, o esfaqueou pelas costas com uma lâmina envenenada e traiçoeira. O público grita em horror enquanto Daven cai de joelhos, sentindo a vida esvair-se através do buraco aberto em seu tórax. O sangue escorre pelo chão, manchando sua glória com a sujeira da traição mais baixa que um guerreiro poderia sofrer. Ele olha para trás e vê o rosto distorcido de Kadin, que treme de raiva por ter sido humilhado diante de todos. A injustiça não para por aí. A família Samion decide que a verdade não pode ser revelada ao mundo exterior. Para proteger o nome de seu gênio, eles acusam Daven de ter feito um pacto com o próprio diabo para vencer. Ele é arrastado para as masmorras mais profundas, onde a luz nunca chega e o cheiro de morte impregna as paredes úmidas. Amarrado a uma cadeira, ele confronta seu torturador, um carrasco mascarado que recita mentiras sobre sacrifícios de crianças inocentes. Dizem que ele sacrificou 300 vidas para obter aquela força sombria, transformando o herói em um monstro aos olhos do povo. Daven ri de forma sombria, percebendo que sua própria família o escolheu para ser o sacrifício que salvaria a honra deles. O carrasco aperta as correntes, prometendo que ele apodrecerá na prisão e sofrerá por toda a eternidade em silêncio absoluto. Ele é jogado em uma cela gélida, onde o único som é o de seus próprios dentes batendo enquanto o frio consome seus restos. A visão de Kadin visitando sua cela para zombar de sua desgraça é a última gota de veneno em seu coração partido. O primo agora é chamado de Imperador da Espada, um herói aclamado que subiu ao topo usando o cadáver de Daven. Ele agradece ironicamente ao perdedor, dizendo que tudo o que ele tem agora é graças ao sacrifício involuntário de seu primo.
Daven fecha os olhos, sentindo que seu fim está próximo e deseja do fundo da alma que as coisas fossem diferentes. Ele lembra de sua mãe e de como ele só queria um abraço, um sinal de que sua vida tinha algum valor real. O frio se torna insuportável e sua consciência começa a desaparecer na escuridão eterna do abismo que o aguarda ansiosamente. Se ele tivesse nascido na linhagem direta, se tivesse 2 braços, se tivesse tido uma chance justa, será que tudo seria diferente? Seu coração para de bater e o último suspiro de Daven se mistura ao ar gelado da masmorra, marcando o fim de uma lenda. Mas no momento em que tudo deveria terminar, uma luz ofuscante rasga a escuridão absoluta de sua mente quase morta. Ele sente um choque elétrico percorrer cada fibra de seu ser, uma dor que sinaliza um novo despertar impossível de compreender. De repente, ele abre os olhos e não vê as paredes de pedra da prisão, mas um teto luxuoso decorado com ouro. Suas mãos tremem ao tocar o próprio corpo. Ele não sente as cicatrizes de chicote ou o buraco da espada em seu peito. Ele olha para o lado e vê um espelho. O reflexo os mostra um jovem de cabelos azuis profundos e olhos vermelhos brilhantes. Uma mão o agarra com força pelo ombro, uma pegada bruta que tenta infligir dor usando o fluxo de mana agressivo. O agressor grita o nome Vincent, exigindo tensão enquanto tenta humilhar o rapaz que ele acredita ser um fraco indefeso. Daven, agora habitando o corpo de Vincent, sente uma estranha sensação de queimação em seu braço direito, um braço que ele não tinha. A dor é real, mas o instinto de um guerreiro de 29 anos assume o controle total em questão de milissegundos. Ele reconhece o homem à sua frente como Charles Adenka, um nobre arrogante de uma das famílias do ramo que o despreza. Charles continua latindo ordens, dizendo que seu filho vai esmagar Vincent na Assembleia das Espadas Verdadeiras que se aproxima. Mas ele não percebe que o olhar do jovem mudou. Não há mais medo ali, apenas a frieza de um matador veterano. Vincent move sua mão com uma calma assustadora, canalizando sua mana de forma instintiva para repelir o ataque desajeitado do agressor. Com um movimento simples de separação física, ele empurra Charles para trás, fazendo o homem cambalear e perder o equilíbrio totalmente. O choque no rosto de Charles é impagável. Ele nunca imaginou que o garoto defeituoso seria capaz de tal proeza defensiva. Vincent pede desculpas com um tom sarcástico, dizendo que sua mão apenas escorregou enquanto observa o homem caído no chão. O nobre se levanta furioso, chamando de pirralho impudente e jurando vingança por aquela afronta sem precedentes na história da casa. Ele sai batendo a porta, deixando Vincent sozinho com seus pensamentos e com um turbilhão de novas memórias que começam a fluir. O protagonista se senta na poltrona e suspira, tentando processar o fato de que ele realmente reencarnou em outra vida gloriosa. Ele descobre que Vincent era o 7º filho da família Adenka, um jovem tratado como um pária e um completo inútil. Sua mãe morreu no parto e seu pai nunca deu a mínima para ele, deixando-o à mercê dos abusos dos irmãos. Ele encontra um diário cheio de autodepreciação e desejo de morte, revelando o quanto o antigo Vincent sofria naquela mansão fria. Mas para Daven, aquele lugar é o paraíso comparado ao inferno da masmorra onde ele passou seus últimos momentos de vida. O ar é fresco, a cama é macia e, o mais importante de tudo, ele agora possui 2 braços funcionais e saudáveis. Ele se levanta e olha pela janela, vendo o horizonte de um mundo que agora ele tem a chance de conquistar novamente. Ele não será mais o perdedor da família Samion. Ele agora é o predador escondido dentro da prestigiosa família Adenka. A cada passo que dá pelo quarto, ele sente a força voltando aos seus membros, um potencial que o antigo Vincent nunca soube usar. O conhecimento de 500 anos atrás e suas técnicas proibidas estão gravados em sua alma como cicatrizes de guerra indeléveis. Ele sabe que o caminho à frente será pavimentado com o sangue daqueles que ousarem cruzar seu caminho ou subestimar sua força. As reuniões de família serão o palco perfeito para sua revelação, onde ele chocará a todos com sua nova aura esmagadora. Ele não vai apenas sobreviver desta vez. Ele vai dominar. Ele vai destruir cada obstáculo que a linhagem Adenka colocar à frente. Enquanto ele se prepara, uma sombra cruza seu rosto. O fantasma de Kadin ainda o persegue, mas agora como um lembrete de sua vingança. Ele começa a treinar seus novos músculos, sentindo a conexão entre sua mente veterana e este corpo jovem e cheio de energia. Cada movimento é calculado, cada respiração é uma prece de guerra dedicada àqueles que o traíram em sua vida anterior. Ele visualiza a imagem, a técnica suprema que manifesta sua vontade como uma energia roxa e flamejante que tudo consome. O ar ao seu redor começa a vibrar, sinalizando que o poder está despertando dentro dele com uma intensidade quase sufocante para os mortais. O olhar gelado que ele agora possui é o tipo de olhar que poderia congelar você por completo apenas com um breve relance. Ele sorri com confiança porque sabe que está prestes a subverter as expectativas de todos os que acham que ele é um lixo. A jornada de Vincent apenas começou, mas o rastro de destruição que ele deixará para trás será lendário e eterno nos anais. Ele caminha até a porta de seu quarto, pronto para enfrentar o mundo que um dia o rejeitou com tanta crueldade e ódio. Cada servo que ele encontra abaixa a cabeça,
sentindo uma pressão que nunca esteve presente naquele garoto fraco e franzino de outrora. Ele entra na biblioteca da mansão, buscando informações sobre o sistema de poder desta era para comparar com sua sabedoria antiga. Ele descobre que as artes marciais regrediram, tornaram-se diluídas e fracas em comparação às técnicas puras que ele domina com maestria. Isso só lhe dá mais vantagem. Ele é um leão entre hienas famintas, um imperador entre servos que esqueceram o que é ser forte. Ele planeja sua ascensão com a frieza de um estrategista que já viu 1000 batalhas e sobreviveu a todas elas com honra. Ninguém na mansão Adenka está seguro, especialmente aqueles que se divertiram pisoteando o antigo dono deste corpo ferido e triste. Vincent olha para suas próprias mãos e fecha os punhos com uma força que faz seus tendões saltarem sob a pele clara. O destino lhe deu uma segunda chance, e ele não vai desperdiçá-la sendo um bom moço ou seguindo regras de nobres corruptos. Ele será o pesadelo que assombrará os sonhos de seus irmãos e o orgulho que seu pai nunca mereceu ter em casa. A lembrança de sua mãe morrendo sozinha ainda dói, mas agora ele tem o poder de garantir que ninguém mais sofra por sua fraqueza. Ele sai para o campo de treinamento sob o olhar de desprezo dos outros discípulos, que esperam vê-lo falhar miseravelmente por sempre. Mas quando ele empunha a espada real, o silêncio se instala enquanto a atmosfera ao redor dele muda para algo mortal e sombrio. O primeiro oponente avança com arrogância, rindo da postura de Vincent, mas sua risada morre antes mesmo de ele completar o ataque inicial. Com um movimento que parece teletransporte, Vincent aparece atrás dele, a ponta da espada encostada na nuca do agressor assustado e trêmulo. Ele sussurra que a Era da Fraqueza acabou, e agora começa a Era da Dominação Absoluta sob o nome da família Adenka. O mundo ainda não sabe, mas o verdadeiro mestre da espada retornou do inferno para cobrar cada gota de sangue que lhe devem. As nuvens se dissipam e o sol brilha sobre o novo Vincent, o homem que transformará a história deste império com suas próprias mãos. Ele olha para o céu e faz uma promessa silenciosa. Kajin, espere por mim, porque o perdedor que você matou está voltando para buscar sua cabeça. Nisso, uma voz ecoa no vazio, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Parece que Deus finalmente ouviu nossas preces, garoto. Vincent se vira e vê o contraste brutal, a imagem de Daven, o guerreiro mutilado e sofrido que ele foi, pairando sobre a mansão luxuosa dos Adenka. Ele se pergunta se o destino é apenas uma piada cruel, onde quem queria viver morreu na miséria e quem desejava a morte deu lugar a um mestre. A voz não para, porém ela o provoca, zombando da sua descrença diante do impossível, desafiando a lógica de um homem que já viu o inferno de perto. Seus olhos vermelhos brilham com uma fúria contida, procurando o invasor que ousa quebrar o silêncio de seus pensamentos mais profundos e sombrios nessa noite gélida. Quem é você? Ele rosna, cada fibra de seu ser em alerta máximo, pronto para rasgar a garganta de qualquer demônio que tente enganar sua mente agora. O invasor apenas sorri, um brilho enigmático nos olhos que sugere um conhecimento que transcende os séculos e as barreiras entre a vida e a própria morte. Vincent percebe que não está lidando com um simples assassino, mas com algo que desafia a própria natureza da realidade que ele conhecia até agora. A figura flutua com uma leveza sobrenatural, cercada por borboletas azuis que emitem um brilho etéreo, transformando a biblioteca em um cenário de pesadelo místico. O olhar de Vincent se estreita, focando na pupila vermelha que reage à energia que emana daquela criança que parece carregar o peso do mundo. Ele questiona se aquilo é uma ilusão, um truque mental usado por seus inimigos para derrubá-lo antes mesmo que ele pudesse começar sua vingança definitiva. Mas a revelação que vem a seguir o atinge como um soco. O garoto à sua frente afirma ser o dono original deste corpo, o verdadeiro Vincent. A confusão brilha em seus olhos enquanto ele tenta processar o impossível. Se ele é o dono, por que ele parece tão diferente de tudo? O jovem à frente dele se apresenta como Julian, um nome que carrega uma doçura enganosa, escondendo uma autoridade que faz o próprio ar da sala vibrar. Ele explica que, ao entregar seu corpo, abriu mão de seu nome original, tornando-se algo muito além de um simples humano ou de um nobre. Vincent questiona como isso é possível, já que a morte deveria ser o fim, o descanso final para aqueles cujas mentes foram quebradas pelo desespero absoluto. Julian flutua em direção à parede, as borboletas o seguindo como servos leais, enquanto ele fala sobre algo chamado revelação, um termo que soa como trovão. A ideia de que deuses interferem no destino dos homens não é nova, mas tê-los à sua frente, zombando da sua sorte, é quase demais. O protagonista observa cada detalhe, cada movimento de Julian, buscando uma fraqueza, um sinal de que tudo isso não passa de uma mentira bem elaborada. Você é um deus? A pergunta sai seca de seus lábios, carregada de um ceticismo que apenas alguém que foi traído por todos pode possuir. Julian confirma com um sorriso travesso, admitindo ser um deus menor, alguém que ainda busca alcançar conquistas para subir na hierarquia celestial deste mundo caótico. Ele revela que pretendia chamar um deus espiritual, mas Daven, agora Vincent, acabou se arrastando para dentro desse corpo por pura força de vontade. A barganha é exposta de forma fria.
Julian precisa de conquistas para se tornar um deus verdadeiro, e a jornada de Vinten é o caminho ideal. O deus menor olha para o horizonte, seus olhos brilhando com uma ambição que rivaliza com a sede de sangue do guerreiro que ele agora hospeda. Vinten, porém, não demonstra interesse nos objetivos de uma entidade. Ele só quer viver sua vida e esmagar aqueles que o fizeram sofrer no passado. Ele declara que não tem tempo para ouvir os desejos de um fantasma ou de um deus mimado, pois sua agenda está cheia de vingança sangrenta. Julian apenas sorri, ciente de sua vantagem, e lança uma ameaça velada sobre a energia espiritual que sustenta a existência daquele corpo frágil e doente. Se a energia de Julian desaparecer, Vinten morre novamente, um ultimato que faz o guerreiro trincar os dentes de pura raiva contra o destino cruel. Ele sente que está sendo manipulado, puxado por fios invisíveis que o arrastam de volta a uma escravidão que ele jurou nunca mais aceitar. O corpo que ele habita parece saudável por fora, mas por dentro ele sabe que a estrutura é um campo de batalha prestes a entrar em colapso a qualquer instante. Julian flutua ao redor dele, sussurrando sobre o destino e sobre como suas vidas se entrelaçaram no momento em que o pacto de sangue foi selado. O guerreiro sente o peso daquela presença constante, uma sombra que o seguirá em cada passo, em cada golpe de espada que ele desferir a partir de agora. Sua atuação foi impecável. Julian comenta, referindo-se aos anos em que o Vinten original fingiu ser um covarde para escapar da vigilância mortal da família. Nisso, Vinten descobre que o garoto que ele substituiu não era apenas fraco, mas um estrategista nato que preparava o terreno para uma vingança que nunca chegou. A revelação o choca, as memórias do antigo dono começam a inundar sua mente como uma torrente de água gelada, revelando a dor da humilhação constante. Ele vê cenas de Vinten sendo chutado, cuspido e tratado como lixo por servos e irmãos, tudo enquanto guardava um ódio silencioso e crescente. Você, seu desgraçado, Vinten murmura, sentindo uma pontada de respeito involuntário por aquele que suportou tanto para proteger seu conhecimento secreto e proibido de todos. Julian ri, desfrutando da reação de seu novo hospedeiro, enquanto as memórias mostram que o alvo de estudo do antigo Vinten eram as artes dos apóstolos. A conversa muda de tom quando Julian menciona nomes que fazem o coração de Vinten disparar, o grande demônio Daven e o rei-herói Khajiit. O impacto dessas palavras é como uma explosão. O passado que Vinten tentou enterrar surge diante de seus olhos com uma clareza aterrorizante e dolorosa. Julian pergunta se ele conhece a história de 500 anos atrás, a era em que o mundo foi dividido entre o Salvador e o Destruidor. Vinten se levanta abruptamente, arremessando a cadeira para trás, enquanto a fúria começa a emanar de seus poros como uma fumaça negra e sufocante. Ele ouve a versão da história que os vencedores escreveram, um espadachim de um braço, só que escapou da prisão de Samion e massacrou milhares. A descrição de si mesmo como um demônio faz seus olhos sangrarem de raiva, lembrando de como ele foi injustiçado, torturado e finalmente traído por Khajiit. Khajiit, o rei-herói? Ele repete com um desdém que poderia derreter o aço, enquanto Julian continua narrando a mentira romântica que o mundo aceitou como verdade. A história diz que Khajiit amava Daven e que o derrotou com lágrimas nos olhos para salvar a humanidade de sua loucura demoníaca e sanguinária. Vinten observa a pilha de mentiras históricas com asco, incapaz de conter o ódio diante de tamanha fabricação deslavada e covarde de sua trajetória heróica. Ele se pergunta que tipo de mundo é esse, onde o traidor é exaltado como um deus e a vítima é apagada da história ou demonizada. Julian o observa com curiosidade, notando que a reação de Vinten é pessoal demais para alguém que deveria ser apenas um espectador da história antiga. Você era de 500 anos atrás, não era? Julian pergunta com um sorriso que revela que ele já sabia a resposta desde o início de tudo. Vinten admite, seu peito subindo e descendo com uma respiração pesada, enquanto ele percebe que o mundo para o qual ele voltou é uma mentira. Ele percebe que a história é apenas uma combinação de contos deixados pelos vencedores para justificar seus crimes e garantir seu poder eterno sobre todos. Julian zomba de sua idade mental, chamando-o de velhote, e dizendo que as crianças de hoje em dia crescem muito mais rápido do que antes. O guerreiro solta um suspiro longo, tentando acalmar os nervos, enquanto ordena que o deus continue contando o que aconteceu depois de sua morte injusta. Ele descobre que Khajiit se aliou a um tal de Imperador da Espada do Sol para derrotá-lo, um nome que ele nunca ouviu em sua vida passada. Arslan? Vinten pergunta, e a resposta o deixa estático. Arslan é o ancestral da família Denka, a família na qual ele reencarnou por puro destino. A imagem de um garotinho de cabelos claros e olhos brilhantes surge em sua mente, seu discípulo mais fiel, aquele que sempre o admirou profundamente. Ele lembra de Arslan, dizendo que queria ser como ele, que a autoridade nunca venceria a verdade e que ele limparia o nome de Daven. Vinten sorri amargamente, percebendo que Arslan cumpriu sua promessa de uma forma que ele nunca imaginou, fundando um império para enfrentar a mentira de Khajiit.
Arslan visitou Daven na prisão, prometendo recuperar sua honra, e depois disso nunca mais voltou, deixando o mestre morrer sozinho na escuridão fria e cruel. Mas agora, a peça final do quebra-cabeça se encaixa. A missão da família Denka sempre foi superar a família Samion e finalmente revelar a verdade. O destino trouxe de volta para a linhagem de seu discípulo mais leal, em um corpo que possui uma característica que ele invejou a vida toda. Julian revela o segredo final. 20 possui seu exoesqueleto celestial, a mesma estrutura física divina que permitiu a Kajin se tornar o herói número 1 do mundo. A ironia é quase poética. Ele agora tem o dom de seu pior inimigo, o poder que lhe foi negado em sua primeira vida por azar. Vinci encaminha até a prateleira e agarra uma espada real, sentindo o peso do aço familiar em sua mão esquerda, um eco de sua glória passada. Ele jura que herdará a missão de Arslan, que subirá acima da família que o traiu e esmagará cada um dos descendentes de Kajin existentes. Ele sai para o corredor, Julian o seguindo como uma sombra persistente e irritante, enquanto o sol começa a raiar sobre o horizonte da mansão Adenka. O deus menor continua provocando-o, chamando-o de velho, enquanto Vincent tenta focar na próxima etapa de sua ascensão meteórica e implacável rumo ao topo absoluto. Ele pergunta sobre a chamada, o objetivo divino que Julian mencionou, percebendo que precisará desse poder se quiser sobreviver tempo suficiente para sua vingança. Contudo, o clima de reflexão é interrompido por um grito agudo, a voz de alguém que claramente não respeita o espaço pessoal do jovem mestre. Vincent observa os cavaleiros treinando no pátio lá embaixo, notando como as técnicas dele se tornaram fracas e imprecisas com o passar dos séculos de paz. Ele sente que o mundo regrediu em termos de artes marciais, e que sua sabedoria de 500 anos atrás é uma arma nuclear neste novo mundo. Porém, ele sente um peso súbito em seus membros, uma exaustão que não condiz com a mente afiada de um veterano que já lutou guerras. Julian explica que o corpo está em um estado terrível. Vincent Adenka passou 13 anos morrendo de fome por mana, sem o treinamento adequado para ele. Se ele não começar a meditar e circular energia agora mesmo, ele não chegará à idade adulta, morrendo antes mesmo de sua vingança começar de fato. Vincent se senta em posição de lótus, focando sua vontade na circulação de mana, buscando o fluxo que ele dominava perfeitamente em seu auge marcial. De repente, ele nota algo estranho no fluxo de energia deste corpo, algo que faz seus olhos se arregalarem em uma mistura de choque e excitação. Ele percebe que o sistema de poder desta era mudou drasticamente. Julian começa a explicar o conceito de Imagery, o armazenamento imaginário de mana estelar. Antigamente, a mana era armazenada no coração ou nos ossos, mas agora eles usam estrelas espirituais para medir a força de um artista marcial de elite. Vincent fica pasmo ao saber que ninguém mais armazena energia no corpo físico, pois o risco de explosão do coração era alto demais para os fracos. Julian mostra como os modernos criam pelo menos uma estrela de Imagery para evitar os riscos, chamando isso de nível de uma estrela para adultos. O guerreiro observa as estrelas no céu através da janela, sentindo que a sabedoria antiga e a nova estão prestes a colidir dentro de seu sistema. Ele desembainha a espada novamente, e o brilho azul da mana começa a envolver a lâmina com uma intensidade que faz o próprio ar da sala vibrar. Eu vou fazer do meu jeito, ele decide, ignorando os avisos de Julian sobre o perigo de usar os métodos antigos em um corpo tão negligenciado. Ele começa a puxar a mana diretamente para o seu coração, arriscando tudo em um golpe audacioso para despertar seu potencial latente antes que o tempo acabe. Julian entra em pânico, gritando para ele parar, mas Vincent apenas sorri com uma confiança maníaca de quem já atravessou as portas da morte antes. A energia circula de forma selvagem, mas ele a controla com a precisão de um cirurgião, forçando cada gota de poder para dentro de seus ossos. Ele sabe que o exoesqueleto celestial pode suportar a pressão que mataria qualquer outro humano comum, e ele vai levar essa vantagem até o limite. Enquanto ele mergulha profundamente em sua meditação, ele lembra dos 10 anos que passou na prisão, apodrecendo no escuro enquanto o mundo esquecia totalmente. Aquela dor foi o combustível para sua vontade inquebrável, e agora ele vai usar cada grama dessa vontade para forjar um novo destino para si. 10 anos é tempo suficiente, ele sussurra, sentindo a mana finalmente se estabilizar em seu peito com um calor que ele não sentia há muito tempo. De repente, a porta de seu quarto é atingida por um soco estrondoso, quebrando sua concentração e trazendo-o de volta para a realidade chata da mansão. O que você está fazendo aí dentro, jovem mestre? Uma voz arrogante grita, carregada de um desrespeito que nenhum servo ousaria usar com um nobre. É Wilson, o servo que Julian mencionou antes, o homem que na linha do tempo original, Vincent teria matado apenas daqui a 3 anos por puro ódio. Mas o David de agora não tem paciência para esperar 3 anos para limpar o lixo que empesta sua frente com tamanha ousadia e insolência. Wilson entra sem ser convidado, olhando para a bagunça de livros e roupas com um asco que ele nem tenta esconder diante de seu senhor legítimo. Vincent se levanta lentamente, a aura ao seu redor mudando de fraca para mortal em questão de segundos, fazendo Wilson hesitar por um gélido instante.
O servo pergunta se ele enlouqueceu de vez ou se está praticando magia negra, ameaçando relatar seu comportamento ao patriarca e ao grão-chanceler da família. Vincent apenas o observa com um olhar gelado, o tipo de olhar que faz a espinha de um homem congelar antes mesmo de ele perceber o perigo. Ele nota que Wilson fala de forma formal, mas as palavras que saem de sua boca são o cúmulo da insolência contra um membro da nobreza. É engraçado ver você insistindo no que seu mestre já negou. Vincent comenta com uma calma que é 1000 vezes mais aterrorizante do que qualquer grito. Ele ordena que Wilson traga roupas limpas e limpe o quarto imediatamente, sua voz carregando um comando que faz o servo tremer involuntariamente diante dele. Wilson tenta protestar, dizendo que odeia fazer coisas que não quer, mas a frase morre em sua garganta quando ele encontra os olhos de Vincent. Ele percebe que o Vinken fraco morreu, e em seu lugar está algo muito mais antigo, sombrio e infinitamente mais poderoso e determinado do que antes. Você acha que está aqui para ser servido ou para servir? A pergunta de Vincent ecoa na sala como um veredito final sobre a vida dele. Wilson recua, o suor frio escorrendo por seu rosto, enquanto ele tenta entender como aquele garoto patético se transformou em um monstro de pura presença. O guerreiro caminha em direção a ele, cada passo soando como um tambor de guerra, encurralando o homem contra a parede com uma facilidade quase predatória. Ele agarra o pulso de Wilson com uma força que faz os ossos do homem rangerem, um lembrete físico de que a hierarquia mudou para sempre. Traga as roupas, Vincent repete, seu rosto a centímetros do de Wilson, permitindo que o servo sinta o cheiro do medo que ele mesmo está emanando. Wilson concorda freneticamente, sua arrogância desaparecendo instantaneamente, substituída por um terror primitivo que o faz tropeçar em seus próprios pés enquanto foge daquela sala. Julian reaparece, rindo da cena e comentando que Vincent realmente sabe como causar uma primeira impressão inesquecível e traumática em seus novos subordinados e servos. Vincent ignora a piada e volta a focar em sua espada, sabendo que este é apenas o primeiro de muitos que ele terá que colocar no lugar. Ele sente que sua mana está mais estável agora, o exoesqueleto celestial agindo como uma bateria infinita que ele planeja carregar com o sangue inimigo. Ele olha para suas mãos, sentindo o poder fluir, e percebe que a verdadeira jornada rumo ao topo da família Denka começou de forma absoluta agora. Julian flutua ao seu lado, curioso para ver como um guerreiro de 500 anos atrás vai se adaptar às novas e diluídas artes marciais deste império. Eles não têm chance, Vincent murmura, um sorriso predatório surgindo em seu rosto enquanto ele planeja seu próximo passo para derrubar a ordem estabelecida há séculos. Ele sabe que o patriarca está observando de longe, que cada movimento seu está sendo analisado por olhos que buscam fraqueza ou um sinal de traição. Mas o que eles encontrarão não será um filho defeituoso, mas o pesadelo que 500 anos de história não conseguiram apagar da memória coletiva humana. Ele volta para o treinamento, seus movimentos agora imbuídos de uma letalidade que faz a poeira da sala dançar conforme o aço corta o ar furiosamente. Cada golpe é uma oração silenciosa pela alma de seu discípulo Arslan, uma promessa de que a honra da família Adenka será lavada com sangue. Julian pergunta se ele planeja enfrentar o próprio patriarca em breve, e Vincent apenas ri, sabendo que tudo tem seu tempo e a vingança virá. Ele sente que a energia do Deus Menor é necessária para sua sobrevivência imediata, mas ele não planeja ser um joguete nas mãos de ninguém. O guerreiro guarda a espada com um estalo seco, o som ecoando pela biblioteca como um ponto final em sua vida de passividade e sofrimento. Ele se prepara para o banquete daquela noite, onde ele sabe que será testado por seus irmãos e irmãs que o odeiam com todas as forças. Mas ele não vai com medo. Ele vai com a fúria de um leão que foi libertado de sua jaula e que busca a garganta inimiga. Wilson volta com as roupas, mas desta vez ele não entra sem bater. Ele espera pacientemente, tremendo como uma folha ao vento sob o olhar fixo. Vincent se veste com uma elegância que ele nunca teve em sua vida anterior, as roupas de nobreza servindo como uma armadura de status social. Ele olha no espelho e vê o rosto de Vincent, mas os olhos são os de Deven, frios, calculistas e prontos para ver o mundo queimar. Vamos ver quanto tempo eles duram antes de implorarem por misericórdia, ele diz para Julian, que apenas observa com um interesse crescente e mórbido. A noite cai sobre a mansão Adenka, e com ela vem o silêncio que precede a tempestade que Vincent está prestes a desencadear sobre toda a linhagem. Ele caminha pelos corredores luxuosos, ignorando os olhares de desprezo dos servos que ainda não ouviram falar sobre o que aconteceu em seu quarto solitário. Ele sabe que a notícia se espalhará rápido, que o medo é a ferramenta mais eficaz para governar aqueles que só respeitam a força e a autoridade. Vincent chega ao grande salão, onde o calor das lareiras contrasta com o gelo que ele carrega em seu coração e em sua lâmina faminta. O patriarca o observa do trono, um homem cuja presença esmaga o ar da sala, mas que Vincent encara sem desviar o olhar nem por segundo. O desafio está lançado. A criança que todos consideravam um erro agora é a maior ameaça à estabilidade milenar daquela família corrupta e cega pela glória.
Julian flutua invisível ao seu lado, deliciando-se com a tensão palpável que ameaça rasgar o tecido da realidade naquele salão de banquetes luxuoso e frio. Você mudou, o patriarca comenta, sua voz soando como o rugido de um trovão distante que anuncia a chegada de uma catástrofe natural e inevitável. Vinchem apenas dá um passo à frente, sua postura exalando uma confiança que faz os guardas ao redor tocarem nos cabos de suas espadas por instinto. Ele sabe que o teste vai começar, que um de seus irmãos será enviado para humilhá-lo diante de todos, como sempre faziam nos anos passados. Mas desta vez o resultado será diferente. Desta vez, o chão do salão de banquetes será manchado com o sangue daqueles que ousarem tocá-lo hoje. Um de seus irmãos avança, um sorriso de deboche no rosto, pronto para zombar do filho inútil, que finalmente saiu de seu quarto escuro e doentio. Vinchem não reage de imediato. Ele espera o momento perfeito, o instante em que a guarda do oponente baixar para desferir o golpe de misericórdia final. Ele sente a mana pulsando em seu coração, a energia de 500 anos de história, concentrada em um único e decisivo movimento de pura e absoluta maestria. Quando o ataque vem rápido e arrogante, Vinchem apenas se desloca milímetros para o lado, a lâmina do adversário cortando apenas o ar vazio e inofensivo. O silêncio que se segue é absoluto. Ninguém esperava que o jovem fraco tivesse reflexos tão aguçados e uma calma tão perturbadora diante de uma ameaça. Com um movimento que ninguém conseguiu acompanhar com os olhos, Vinchem atinge o plexo solar de seu irmão, mandando-o voando para trás como um saco pesado. O impacto quebra o silêncio, seguido pelo som de ossos quebrando e o grito de dor de quem nunca imaginou que o liço pudesse revidar. Vinchem olha para o patriarca novamente, seu rosto não demonstrando nenhuma emoção, apenas uma determinação fria que faz o velho nobre se inclinar para a frente agora. Próximo, ele pergunta de forma retórica, sua voz cortando o salão como uma navalha afiada, que não aceita nenhuma resposta que não seja submissão total. Julian aplaude de forma invisível, sentindo que sua escolha de hospedeiro foi a melhor coisa que lhe aconteceu em séculos de tédio e busca divina. A tensão agora é insuportável. Os outros irmãos olham para Vinchem com uma mistura de ódio e um medo recém-descoberto que corrói suas confianças infantis. Vinchem sabe que este é apenas o começo da limpeza que ele fará naquela casa, antes de voltar seus olhos para a família Samion traidora. Ele sente o peso da espada em sua cintura, o aço clamando por justiça e por vingança contra aqueles que ousaram apagar o seu nome lendário. O banquete de sangue está apenas começando, e o mundo inteiro em breve saberá que o verdadeiro mestre da espada retornou para cobrar sua dívida final. O jovem mestre não recua um centímetro, afirmando com uma calma aterrorizante que Wilson é apenas um servo e deve cumprir seu papel. Diante da resistência insolente, Vinchem simplesmente vira as costas, agindo como se a existência daquele homem fosse menor que a poeira no chão. Ele anuncia que buscará suas próprias roupas, e Wilson entra em pânico, percebendo que perdeu o controle da situação de forma vergonhosa. Vinchem lança o checkmate. Ele dirá ao grão-chanceler que o seu servo Wilson se recusa a trabalhar, selando o destino do homem. O medo de uma punição severa quebra Wilson por completo, fazendo-o rosnar de frustração enquanto é forçado a ceder diante do garoto. Ele sai pisando fundo, amaldiçoando o nome de Vinchem em silêncio, sem saber que está lidando com a reencarnação de uma lenda sanguinária. Julian flutua ao lado de seu hospedeiro, comentando sobre como a família colocou Wilson ali propositalmente para testar a resistência do jovem mestre. Vinchem sorri com desdém, pois sabe que cada peça nesse tabuleiro de traição será derrubada com o tempo e a paciência necessários. O espírito de Julian avisa que Wilson era um membro de gangue perigoso e já matou muitas pessoas no passado, tentando alertar Vinchem. O herói apenas solta uma risada seca e sem vida, olhando para o vazio enquanto memórias de campos de batalha reais surgem. Ele explica que assassinos de verdade possuem uma energia específica, um rastro de sangue que Wilson nem sequer consegue começar a emular. Para Vinchem, o servo é apenas um covarde mentiroso que usa palavras vazias para esconder sua própria mediocridade e falta de coragem. Julian fica chocado com a percepção aguçada de seu pupilo, perguntando-se que tipo de vida sombria ele teria levado para saber tanto. Com um brilho vermelho nos olhos, Vinchem responde que viveu exatamente esse tipo de vida, mergulhado no sangue de seus inimigos por séculos. A aura que emana dele nesse instante é tão sinistra que o próprio espírito de Julian se pergunta se invocou algo pior. De repente, a porta se escancara e Wilson retorna com as roupas limpas, tentando desesperadamente recuperar um pouco de sua dignidade perdida. Ele joga as vestes e pergunta com deboche se o quarto limpo agrada ao jovem mestre, esperando uma reação de submissão dele. Vinchem apenas agradece friamente, mantendo sua postura de superioridade absoluta que faz os nervos de Wilson saltarem de raiva contida agora. O servo implora para que o quarto não vire um campo de batalha novamente, mas seu sorriso é carregado de um desprezo venenoso. Ele pensa consigo mesmo que Vinchem continua sendo um inútil, não importa o quanto tente agir com esse orgulho ferido e patético.
Nisso, Vincent faz um pedido que congela Wilson no lugar. Ele quer uma espada de madeira de exatamente 1 metro de comprimento. Ele detalha o peso e o material específico, madeira de aroma negro, demonstrando um conhecimento técnico que nenhum iniciante deveria possuir hoje. Wilson tenta recusar, seu rosto se contorcendo em uma careta de ódio enquanto desafia a ordem direta de seu senhor mais uma vez. Vincent nem sequer se altera, caminhando calmamente, enquanto lança uma dúvida sobre como o guardião do depósito reagirá à sua visita pessoal. Ele menciona que os guardas são leais aos descendentes diretos e Wilson percebe que sua negligência será exposta se não obedecer agora. O servo tenta impedir Vincent de sair, mas ao tocar o ombro do rapaz, um instinto de sobrevivência milenar é ativado brutalmente. Em um movimento que os olhos humanos mal conseguem acompanhar, Vincent agarra o braço de Wilson e o projeta contra o chão frio. O impacto é seco e doloroso, deixando o servo sem fôlego enquanto olha para cima, encontrando um par de olhos demoníacos e implacáveis. Vincent pede desculpas sarcasticamente, alegando ter memórias ruins de ser atacado pelas costas, enquanto mantém a pressão esmagadora sobre o braço dele. Wilson geme de dor, sentindo que seus ossos podem quebrar a qualquer momento sob a força inesperada daquele que ele chamava de lixo. O mestre ordena que ele nunca se esqueça disso, soltando e deixando o homem caído como um saco de batatas no tapete luxuoso. Internamente, Vincent sente seu corpo gritar de dor. A técnica foi perfeita, mas o físico debilitado sofre para aguentar tamanha explosão de mana. Wilson se levanta furioso, pronto para explodir, mas algo na calma de Vincent o faz hesitar, um medo instintivo que trava sua garganta. Ele pergunta se o servo tem algo a dizer, e a intenção assassina no ar é tão densa que Wilson quase perde o equilíbrio. O servo gagueja, mudando totalmente de tom e confirmando os detalhes da espada de madeira como se fosse um cachorrinho adestrado agora. Vincent sorri de forma vitoriosa, deliciando-se com a quebra da vontade daquele que ousou desrespeitá-lo sob seu próprio teto de nobreza. Wilson tenta sair com alguma pose, mas acaba batendo a porta com força excessiva, num último ato de rebeldia infantil e impotente. Ele logo volta para se desculpar, alegando que foi o vento, revelando o quão aterrorizado ele ficou após aquele breve confronto físico. Vincent observa a partida dele com o olhar de quem vê um inseto, enquanto Julian comenta que o garoto é um verdadeiro pirralho. Wilson caminha pelos corredores, espumando de raiva, jurando que não perderá novamente e que mostrará a Vincent quem ele realmente é hoje. Ele finalmente traz a espada, entregando-a com um sorriso de escárnio, tentando provocar o mestre com a dificuldade da tarefa que executou. Porém, Vincent começa a contar uma história sobre um homem que perdeu o braço direito e teve um fim terrível e solitário. Wilson fica confuso com a analogia, sem perceber que Vincent está falando de sua própria vida passada como o guerreiro lendário Daven. O herói agradece pela espada e Wilson se retira, sentindo-se envergonhado por ter sido tão facilmente manipulado pela conversa estranha do garoto. Sozinho, Vincent empunha a madeira e sente o peso familiar, embora seu corpo atual seja uma paródia frágil do que ele já foi. Ele começa o treinamento, cada golpe desferido contra o boneco de treino sendo uma batalha contra o cansaço extremo e a fraqueza física. O suor escorre e a respiração falha, mas a mente de Daven comanda cada músculo com uma precisão que beira a perfeição absoluta. Ele se sente vivo novamente, a sensação da batalha correndo em suas veias, confirmando que nasceu para ser o maior artista marcial. Nisso, um golpe poderoso corta o ar vindo de outra direção, interrompendo o silêncio do pátio com uma violência arrogante e desnecessária. Revanadenka surge na sacada, um sorriso de superioridade no rosto enquanto olha para Vincent com um desprezo profundo e cruel. Ele chama Vincent de inútil, vangloriando-se de sua própria força enquanto desce para confrontar o primo que todos consideram uma vergonha familiar. Vincent mantém o olhar fixo, reconhecendo Heaven como um descendente colateral que se acha importante demais dentro da hierarquia da família Adenka. Julian então surge para explicar que Heaven é o filho do homem que Vincent encontrou anteriormente, um garoto prodígio de apenas 13 anos. Ele é considerado a estrela em ascensão entre os colaterais, o mais habilidoso de sua idade, e veio buscar um confronto direto agora mesmo. Heaven, sem rodeios, desafia Vincent para a Assembleia das Espadas Verdadeiras, uma competição onde apenas os melhores guerreiros da família podem participar e lutar. O vencedor dessa disputa ganha o direito de enfrentar um descendente direto da mesma idade. E Heaven quer garantir que seu oponente seja Vincent. Ele sabe que Vincent é considerado o mais fraco entre os filhos principais, o que o torna o alvo perfeito para sua glória pessoal e ascensão. Heaven, com um sorriso debochado, pergunta se o primo vai se esconder por medo de enfrentar lâminas reais em vez de simples brinquedos de madeira. Vincent responde com uma elegância cortante, afirmando que um verdadeiro artista marcial jamais teria medo de empunhar ou encarar uma espada real. Heaven explode em gargalhadas, dizendo que o primo é bom de lábia como todo descendente direto que não tem força para lutar de verdade. Vincent, porém, retruca que provocações devem ter classe e dignidade,
algo que falta completamente no comportamento vulgar e arrogante daquele jovem garoto. Ele repreende Revan por zombar de um parente que está ali para treinar, chamando sua atitude de rude e indigna de um Adenka. Vincent lembra que o lendário Daven de um braço só era respeitado por todos, inclusive por seu maior rival, devido à sua honra inabalável. Cortar o boneco de treino de outra pessoa é uma vergonha para qualquer guerreiro, e Vincent faz Revan sentir o peso dessa verdade como um soco. O herói questiona se foi o pai de Revan quem ensinou modos tão deploráveis a ele, atingindo em cheio o orgulho do jovem oponente. Revan, furioso ao ouvir o insulto contra seu pai, tem seus olhos brilhando com uma mana selvagem enquanto avança para o ataque. Julian observa a cena preocupado, avisando que Revan possui o atributo do Homem de Aço e é muito mais forte que Vincent em combate direto. Vincent sabe que perderia um confronto direto de força bruta agora, mas sua mente estratégica já está visualizando a vitória futura com clareza. Ele percebe que Revan está usando mana mesmo sabendo que ainda não consegue controlá-la, uma falha gravíssima na etiqueta marcial básica e um descuido fatal. O herói lamenta que o espírito dos guerreiros tenha regredido tanto em 500 anos, transformando-se em mera exibição de poder bruto e arrogância pura. Ele decide que deve ensinar uma lição inesquecível a Revan, segurando sua espada de madeira com uma determinação que faz o ar vibrar ao redor deles. De repente, Vincent aponta sua lâmina diretamente para o rosto de Revan, um gesto de desafio que choca o jovem oponente completamente. Revan hesita, confuso sobre como alguém sem mana e incapaz de realizar a imaginação pode agir com tanta confiança e autoridade. Ele sente o perigo emanando de Vincent, uma sensação estranha de que poderia ser cortado a qualquer momento se desse um passo falso. Vincent, com um sorriso de escárnio, diz que seria impossível sentir prazer em lutar contra alguém que se assusta com uma simples espada de madeira. A fúria de Revan atinge o ápice e ele grita que matará Vincent ali mesmo, perdendo totalmente a razão diante da humilhação verbal. Ele avança com tudo, a mana explodindo ao seu redor como um incêndio fora de controle, pronto para esmagar o primo inútil. Julian entra em desespero, implorando para que Vincent desvie, mas o mestre permanece imóvel, como uma rocha no meio de uma tempestade. Mas antes que o golpe conecte, uma figura surge das sombras e segura Revan com uma facilidade que beira o insulto marcial puro. É Merlin, o vice-comandante da unidade da Espada Branca, que intervém com uma autoridade que faz até a fúria de Revan recuar. Julian suspira de alívio, enquanto Vincent apenas observa o recém-chegado com um olhar analítico, avaliando a força do lendário Cavaleiro Ruivo. Merlin, com uma voz firme, ordena que Revan pare, lembrando que ele deve guardar sua energia para a competição oficial se quiser provar seu verdadeiro valor. Revan tenta protestar, mas o olhar gelado de Merlin o silencia instantaneamente, deixando claro que não há espaço para discussões sob sua supervisão severa. O comandante avisa que, se Revan ferir Vincent agora, o jovem mestre terá uma desculpa legítima para fugir do duelo na Assembleia. Revan recua contrariado, lançando um último olhar de ódio contra Vincent e chamando-o de covarde antes de desaparecer pelos corredores do pátio. Julian critica Vincent por ter provocado alguém tão perigoso, dizendo que ele teria morrido se o escolta não tivesse aparecido para salvá-lo. Vincent simplesmente ignora o espírito, afirmando que apenas deu uma lição necessária em uma criança desrespeitosa que precisava baixar a bola. Julian começa a se arrepender de ter escolhido Vincent, chamando-o de velho ranzinza, enquanto o herói volta sua atenção para os livros antigos. O espírito revela que planejava invocar um rei espírito poderoso, mas acabou preso com um humano que age como um mestre do passado. Vincent folheia um livro e encontra um retrato de sua própria infância, sentindo um nó na garganta ao ver o rosto de Arslan, seu antigo eu. Julia interrompe um momento nostálgico, forçando Vincent a focar nos estudos sobre as bençãos e traços que regem o sistema de poder atual. Ele explica que os traços são bençãos artificiais criadas pelos humanos, um conceito que Vincent considera uma heresia contra os deuses antigos. O herói fica indignado com a ideia de que o poder divino pode ser replicado, prevendo uma punição severa para aqueles que ousam tal feito. Julian ri, dizendo que ninguém foi punido ainda e que Revan possui o traço do Homem de Aço, derivado das técnicas dos anões. Esses traços criam árvores tecnológicas de poder, aumentando a defesa e a capacidade destrutiva conforme o usuário evolui em suas habilidades marciais. Vincent percebe que o sistema de luta mudou drasticamente, focando em atributos fixos em vez da maestria pura da alma e da técnica ancestral. Ele se sente deslocado, um guerreiro de uma era de ouro perdido em um mundo que valoriza atalhos artificiais em vez de esforço genuíno. Para competir contra esses novos monstros, ele decide que precisa recordar e dominar as técnicas mais avançadas de sua vida passada como Daven. No pátio, os servos observam Vincent treinar com deboche, rindo de como ele começa a ofegar após apenas alguns movimentos simples de espada. Eles comentam que ele usa a mão esquerda, o que o impede de usar a imaginação, selando seu destino como o eterno fracasso da família.
Merlin aparece silenciosamente atrás deles, ouvindo cada risada e insulto direcionado ao jovem mestre Adenka com um olhar de profunda desaprovação. Os servos quase morrem de susto ao verem o vice-comandante, curvando-se imediatamente enquanto pedem desculpas desesperadas pelo comportamento inadequado e vergonhoso. Merlin pergunta o que há de tão engraçado em um membro da família treinando, sua voz cortando o ar como uma lâmina de gelo. Ele admite para si mesmo que, aos olhos de qualquer um, Vintin parece a própria definição de vergonha para o nome glorioso dos Adenka. Um homem balançando uma espada sem mana ou traço está destinado ao desprezo, mas algo no jovem mestre atrai sua curiosidade profissional. Julian flutua ao redor de Vintin, sugerindo que treinem em uma floresta para evitar os olhares e sussurros venenosos daqueles que o cercam. Vintin retruca que não tem tempo nem estamina para ir tão longe, preferindo enfrentar o escárnio de frente enquanto fortalece sua vontade. Ele recorda como Davian de um braço só transformou as vaias em aplausos através de feitos impossíveis no campo de batalha de sua era. Merlin se aproxima e oferece uma poção de recuperação avançada, surpreendendo Vintin com um gesto de bondade inesperado em meio a tanto ódio. Ele se apresenta formalmente como Merlin, e o herói aceita o presente, gravando o nome do homem em sua memória para o futuro. O comandante confessa que inicialmente também sentiu desprezo, mas viu nos olhos de Vintin uma busca desesperada por algo muito maior. Ele afirma que quem ri de um verdadeiro artista marcial é quem merece ser alvo de riso, validando o esforço solitário do jovem mestre. Merlin se despede, desejando boa sorte, enquanto Vintin o observa partir com um respeito recém-descoberto por aquele cavaleiro de alma nobre. O herói volta ao boneco de treino, sentindo o efeito da poção renovar suas fibras musculares e clarear sua mente para o próximo passo. Ele começa a visualizar o sistema de pontos e linhas, uma técnica lendária que permite manifestar habilidades através da geometria perfeita do movimento. Vinci posiciona sua perna direita com precisão cirúrgica, sentindo a conexão entre o solo e sua própria estrutura óssea se fortalecer agora. Ele rotaciona o quadril, adicionando a força centrífuga ao golpe, sentindo a mana fraca em seu coração finalmente começar a pulsar em uníssono. A visão de Vinci muda. Ele começa a ver as trajetórias ideais, o caminho que a lâmina deve seguir para alcançar o poder absoluto e inigualável. É a técnica de Daven, a maestria que transformou um homem com deficiência física no maior guerreiro que o mundo já conheceu em séculos. O corte vem rápido e silencioso, uma linha de luz azul que corta o ar com uma autoridade que faz o próprio tempo hesitar. O golpe conecta com o boneco de treino e Vinchen solta um suspiro de satisfação ao perceber que sua técnica finalmente funcionou perfeitamente. Ele declara que sua esgrima está completa, seu rosto iluminado por um sorriso de pura confiança marcial que desafia todo o seu sofrimento passado. Dias depois, Wilson caminha pelos corredores com uma bandeja de comida, reclamando de como o treinamento de Vintin aumentou sua carga horária. Ele planeja humilhar o jovem mestre novamente, sentindo-se seguro em sua pequena e mesquinha vingança diária contra aquele que o subjugou antes. Wilson entra no quarto e serve o café da manhã, mas o silêncio de Vintin o deixa estranhamente desconfortável e apreensivo hoje no quarto. O herói olha para o prato e percebe que metade da comida foi roubada, mas não se irrita, mantendo sua calma de mestre soberano. Ele aponta que se Wilson quisesse roubar, não deveria ter deixado migalhas no canto da boca, expondo a mesquinharia do servo publicamente. Wilson entra em pânico, cobrindo a boca enquanto tenta negar o óbvio, sentindo-se como um criminoso pego em flagrante por um juiz implacável. Vinchen diz que pode ignorar isso por enquanto como algo fofo, mas adverte severamente para que o homem nunca cruze a linha novamente. O servo tenta usar seu passado de gangue para intimidar Vinchen, mas o mestre apenas solta um suspiro de cansaço diante de tal bobagem infantil. Ele explica que controlar pelo medo é fácil, mas não conquista o coração de ninguém, algo essencial para construir uma lealdade verdadeira e duradoura. Usando telepatia através de sua mana recém-despertada, Vinchen fala diretamente na mente de Wilson, deixando o homem em estado de choque absoluto e paralisante. O servo se pergunta desde quando aquele inútil consegue controlar mana, sentindo uma pressão espiritual que ele nunca imaginou ser possível hoje. Vinchen afirma que o importante é que ele está usando mana, e ordena que Wilson pare de ser orgulhoso e fique ao seu lado. Ele promete que, em breve, Wilson não se sentirá envergonhado por pertencer a Vinchen Adenka, plantando a semente de uma nova e eterna devoção em seu coração. O herói oferece uma escolha: ser governado pelo medo constante ou mostrar uma lealdade sincera que será recompensada com glória e poder real. Wilson gagueja, tentando processar a mudança drástica no garoto que ele pensava conhecer, sentindo seu mundo virar de cabeça para baixo nesse instante. Ele sai do quarto apressado, seu coração batendo como um tambor enquanto reconhece para si mesmo que Vinchen é incrivelmente intimidador e legal. Enquanto isso, Merlin retorna ao pátio de treinamento, querendo verificar se o jovem mestre ainda está se esforçando em sua jornada marcial solitária.
Ele nota que Vincent já terminou seu treino matinal, deixando para trás apenas os bonecos de treino que testemunharam seu esforço silencioso e brutal. Merlin se aproxima de um dos alvos e algo estranho chama sua atenção. O boneco parece estar dividido de uma forma incomum e bizarra. Ele se pergunta se aquilo é realmente um boneco cortado com uma lâmina real, já que Vincent só usava espadas de madeira inofensivas. O comandante toca a superfície do corte e seus olhos se arregalam em um choque que ele raramente sentiu em toda sua carreira militar. O corte é tão preciso e liso que parece ter sido feito por um mestre com décadas de experiência e uma técnica lendária e proibida. Merlin se pergunta se tal crescimento seria possível em apenas alguns dias, ou se Vincent esteve escondendo um poder monstruoso de todos. A aura residual no boneco é de alguém que compreende a essência da espada de uma forma que Merlin mal consegue começar a processar agora. Ele murmura o nome de Vincent, sentindo um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que a família Adenka acaba de despertar um leão adormecido. Julian observa Merlin de longe, rindo da expressão de espanto do cavaleiro, enquanto Vincent saboreia sua refeição tranquilamente dentro de seus aposentos luxuosos. O herói sabe que este é apenas o primeiro rastro que ele deixa, a primeira prova de que o mundo em breve voltará a tremer. Ele se prepara para o próximo desafio, sentindo que a Assembleia das Espadas Verdadeiras será o palco perfeito para sua revelação divina e sangrenta. Revan e todos os outros que o subestimaram aprenderão o custo da arrogância quando enfrentarem a técnica de 500 anos de um mestre ressuscitado. Vincent termina sua comida, sentindo a mana circular com mais fluidez, cada batida de seu coração sendo um passo em direção à sua vingança. A jornada para limpar seu nome e destruir os traidores Samion começou oficialmente, e nada poderá parar o avanço imparável de Dave no corpo de Vincent. O silêncio no pátio é o prelúdio da tempestade que está por vir, pois a verdadeira esgrima finalmente retornou para cobrar sua dívida de sangue. No canto do quarto, Wilson trabalha freneticamente dobrando as roupas, sua postura servil sendo um reflexo direto do terror que Vincent implantou em sua mente distorcida. Julian nota a mudança drástica no servo e comenta como o canalha ficou educado de repente, mas Vincent apenas sorri com desprezo. Ele sabe que o medo é a única lealdade real. O herói então foca sua atenção em um detalhe que outros ignorariam: a textura do tecido em suas mãos, algo que revela uma verdade incômoda sobre essa casa. Ele questiona Wilson sobre a procedência daquelas roupas, e o clima no quarto gela instantaneamente enquanto o servo começa a suar frio diante do interrogatório inesperado. Vincent explica com precisão cirúrgica que aquele é algodão levidine, um material barato que arruína o solo e que jamais deveria ser usado pela nobreza dos Adenka. Mas não para por aí, ele aponta para os restos de sua comida, denunciando que a qualidade é baixa demais para o orçamento bilionário que a família possui. Julian arregala os olhos ao perceber onde o pupilo quer chegar. Alguém está roubando o dinheiro pesado da família, um esquema de peculato que ocorre bem debaixo do nariz do patriarca. Vincent reflete que Wilson é pequeno demais para tal crime, concluindo que o verdadeiro culpado deve ser alguém com um cargo de influência muito maior na hierarquia da família. Enquanto isso, em outra parte da propriedade, o som de aço cortando o ar ecoa com uma violência brutal sob as luzes de um lustre luxuoso. Revanadenka golpeia o ar com uma espada de treino maciça, seu corpo esculpido pelo treinamento exaustivo brilhando de suor e determinação absoluta. De repente, a aura de Vincent surge em sua mente como um pesadelo. Revan ainda sente o calafrio daquele encontro anterior no pátio, onde foi humilhado verbalmente. A fúria ferve em seu sangue e ele range os dentes, amaldiçoando o nome do primo que ousou desafiar sua superioridade técnica e seu nascimento prodigioso. Revan gira a lâmina pesada em um arco destrutivo, querendo esmagar qualquer traço de fraqueza que ainda resida em seu coração diante daquela ameaça silenciosa que Vincent representa. Ele está exausto, ofegante, mas o ódio o mantém de pé. O jovem gênio da linhagem colateral não aceita ser eclipsado por alguém que todos consideravam um fracasso. Uma batida na porta interrompe seu surto de fúria e seu pai, Charles Adenka, entra no salão de treinamento com um olhar carregado de ambição e severidade. Charles observa o filho com uma frieza calculista, deixando claro que o esforço de Revan não é apenas um desejo pessoal, mas uma necessidade política para sua ala. Ele lembra o jovem que a Assembleia das Espadas Verdadeiras está próxima e que essa é a chance de ouro para derrubar o prestígio da linhagem principal de uma vez por todas. Para Charles, a única forma de escapar da pobreza e da humilhação de ser uma família secundária é esmagando Vincent diante de todos os anciãos poderosos. Ele agarra o ombro de Revan com uma força sufocante, ordenando que ele vença a qualquer custo. A obsessão do pai é um fardo pesado que o jovem aceita com temor. Revan baixa a cabeça em sinal de obediência, mas seus olhos brilham com uma determinação doentia. Ele sabe que seu pai está ficando cada vez mais instável e perigoso. Em sua mente, o rosto de Vincent é o único obstáculo para a felicidade de sua família, e ele jura que o pátio do torneio será o túmulo de seu primo.
Enquanto isso, Julian flutua ao redor de Vincent, trazendo uma notícia que faz o herói sorrir com uma confiança que beira a arrogância divina de Daven. O fantasma entrega um livro detalhado, contendo informações sobre cada participante da Assembleia, técnicas, hábitos, fraquezas e até o temperamento de cada oponente que cruzará seu caminho. Vincent folheia as páginas com uma velocidade sobrenatural, absorvendo séculos de estratégia enquanto Julian fica genuinamente impressionado com a sede de vitória que emana do rapaz. O mentor explica que a vitória na Assembleia garantirá um prêmio cobiçado por todos, a lendária Pedra do Milagre, um cristal de mana puríssimo. Esse artefato é capaz de fortalecer o corpo e expandir os circuitos de mana instantaneamente, sendo o combustível perfeito para acelerar o renascimento do poder de Daven naquele corpo. Vincent fecha o livro com um estrondo. Seu olhar agora é o de um predador que já visualizou o fim da caçada antes mesmo dela começar oficialmente. Ele afirma que seria uma vergonha absoluta para um mestre de seu calibre perder tendo tantas ferramentas e conhecimentos à sua disposição naquele momento. Julian ri, lembrando que o plano original era usar a força de um rei espiritual, mas Vincent tem algo muito mais valioso e destrutivo planejado para sua estreia. Ele olha diretamente para o vazio com seus olhos vermelhos brilhando, prometendo uma vitória que fará o mundo tremer e questionar tudo o que sabem sobre artes marciais. O herói então estende a mão e toca o sino de serviço, chamando Wilson para executar a próxima fase de seu plano mestre de infiltração e poder. O servo entra no quarto em um estado de pânico contido, curvando-se o mais baixo que pode enquanto espera as ordens daquele mestre que agora o aterroriza. Vincent entrega uma série de documentos e mensagens, instruindo Wilson a levá-los diretamente para a autoridade máxima da administração interna da mansão Adenka. Em outro ponto da mansão, uma mão feminina firme e precisa desliza uma pena sobre um papel de alta qualidade, assinando ordens com uma autoridade inquestionável. Wilson para diante da porta maciça do escritório da grande camareira, seu coração batendo tão forte que ele teme ser ouvido através da madeira reforçada. Ele anuncia sua presença com uma voz trêmula, pedindo permissão para entrar no santuário da mulher que governa a logística de todo o clã com punho de ferro. Raelsa levanta o olhar por trás de seus óculos, uma aura de 7 estrelas emanando de seu corpo de forma quase sufocante, fazendo Wilson vacilar em seus próprios passos. Seu olho roxo foca no servo como se estivesse dissecando sua alma, exigindo que ele declare seu assunto sem desperdiçar um único segundo de seu tempo precioso. Wilson gagueja, tentando explicar que o jovem mestre Vincent tem uma mensagem urgente para o chefe da família, mas Raelsa apenas solta um suspiro de profundo desprezo. Ela zomba, dizendo que o garoto não tem nem coragem de encarar o próprio pai, enviando um lacaio para fazer o trabalho sujo enquanto se esconde nas sombras. No entanto, quando Wilson revela o conteúdo da mensagem, um convite para o patriarca observar a assembleia pessoalmente, a pena de Raelsa para bruscamente no meio de uma palavra. Ela olha para o servo com uma mistura de choque e curiosidade, pois o patriarca Khan nunca perdeu tempo assistindo a torneios de crianças em toda a sua vida. Wilson então solta a bomba final. Vincent prometeu provar seu valor como um membro legítimo da linhagem principal, desafiando a lógica de anos de negligência. Raelsa se levanta, sua presença crescendo até preencher a sala, enquanto exige saber o que deu a esse servo a audácia de falar com tanta convicção repentina. Wilson, lembrando-se das palavras de Vincent, declara que o impossível se tornará possível, deixando a grande camareira em um silêncio pensativo e carregado de eletricidade. Ela percebe que Vincent enviou Wilson de propósito, não por covardia, mas para demonstrar que ele já subjugou aqueles que antes o desprezavam dentro da casa. Um sorriso sutil e perigoso surge nos lábios de Raelsa ao perceber que o lixo finalmente entendeu as regras do jogo de poder e autoridade. Ela decide levar a proposta adiante, curiosa para ver se esse novo fogo nos olhos de Vincent é uma chama real, ou apenas um último brilho antes da extinção. Momentos depois, ela caminha pelos corredores silenciosos até o dojo privado, onde o patriarca Khan medita em meio a uma névoa de mana azulada e densa. As costas do líder dos Adenka são um mapa de cicatrizes de guerra, cada uma contando a história de um homem que construiu um império sobre pilhas de inimigos derrotados. Ele percebe a presença de Raelsa sem abrir os olhos, sua voz profunda e rouca ecoando pelas paredes de mármore como o trovão distante de uma tempestade iminente. A camareira se curva profundamente e transmite o convite de Vincent, mantendo sua compostura mesmo diante da pressão esmagadora que emana do patriarca naquele momento. Khan bufa, sugerindo que a idade está afetando o julgamento de Raelsa ao dar ouvidos às fantasias de um filho que ele já descartou como uma falha genética. Mas quando ela menciona a promessa de Vincent de provar seu valor, o patriarca se vira levemente, o interesse despertado por uma palavra que ele valoriza acima de tudo. Ele questiona se Raelsa realmente acredita que Vincent tem a habilidade necessária para carregar o nome da linhagem principal após tantos anos de decepções amargas. Raelsa fecha os olhos em um movimento que choca até o próprio Khan, ela se ajoelha e faz uma aposta desesperada.
ela oferece sua própria cabeça como garantia. Se Vinchen falhar em provar sua força na arena, ela pagará com a vida por ter desperdiçado o tempo do Patriarca, uma prova de lealdade absoluta ao potencial do jovem. Khan a observa por um longo tempo, tentando entender por que ela arriscaria tudo por um garoto que todos desprezam, suspeitando de algum motivo oculto ou fraqueza. Ele menciona o desvio de verbas, sugerindo que ela usou o dinheiro para o futuro de Vinchen, mas Raelsa permanece em silêncio, aceitando a acusação sem desviar o olhar. O Patriarca então se levanta, revelando seu físico monstruoso e seus olhos que brilham com uma mana púrpura que parece vir de outro mundo, um poder de 9 estrelas. Ele murmura o nome de Sarvana, a mãe de Vinchen, e algo em sua expressão se suaviza por um milésimo de segundo ao lembrar da mulher excepcional que ela foi. Ele decide que se o filho de Sarvana tem a ousadia de chamá-lo sem perder a dignidade, ele fará a concessão de assistir ao espetáculo sangrento que se aproxima. Khan aceita o desafio, mas deixa claro que não haverá misericórdia se a performance de Vinchen for qualquer coisa menos do que uma revelação divina de poder. O dia da Assembleia das Espadas Verdadeiras finalmente chega, e a arena está lotada com a elite marcial e os membros ansiosos de todas as alas do clã Adenka. O sol brilha alto, refletindo nas armaduras e espadas dos competidores que sonham em conquistar a glória e o reconhecimento do Patriarca, que observa do alto. Revan caminha em direção ao centro da arena com uma confiança renovada, sentindo o peso da armadura vermelha e a expectativa de seu pai queimando em suas costas. Ele observa a multidão e os oponentes caídos, percebendo que sua jornada até aqui foi apenas um prelúdio para o verdadeiro massacre que ele pretende realizar hoje. De repente, ele nota uma presença no camarote real e seu coração quase para. O Patriarca Khan está presente, sentado no trono de mármore com seu manto de pele negra. Revan sente um surto de adrenalina, acreditando erroneamente que o líder da família está lá para testemunhar sua ascensão como a nova estrela brilhante das linhagens colaterais. Ele se curva respeitosamente, mas por dentro ele está rindo. Ele jura que derrotará Vinchen de forma tão esmagadora que o Patriarca não terá escolha a não ser adotá-lo. Khan permanece imóvel, seu olhar atravessando Revan como se ele fosse feito de vidro, focado apenas no túnel de entrada por onde seu filho legítimo deve surgir. A bandeira do clã Adenka flutua ao vento, sinalizando o início dos duelos finais enquanto a tensão no Coliseu atinge níveis quase insuportáveis para os espectadores. Revan saca sua espada pesada e avança contra seu oponente atual, um guerreiro de armadura azul que tenta em vão bloquear o impacto monstruoso de seu ataque. Com um único golpe descendente, Revan estilhaça a defesa do inimigo e o manda voando pelo pátio como um boneco de pano cuspindo sangue e poeira. Ele se move com uma velocidade que desafia seu tamanho, usando seu atributo de Homem de Aço para ignorar os contra-ataques desesperados daqueles que tentam feri-lo. Cada movimento de Revan é uma demonstração de força bruta e mana bruta, uma técnica que choca a plateia e faz os anciãos murmurarem sobre seu talento precoce. Ele finaliza a luta com um chute devastador nas costelas do oponente, deixando-o inconsciente enquanto a multidão explode em gritos de aprovação e admiração. Charles observa do camarote lateral, gritando de alegria ao ver seu filho dominar a arena. Ele acredita que a vitória sobre a linhagem principal é agora uma mera formalidade. O locutor anuncia a vitória de Revan, declarando o vencedor de todas as eliminatórias e o grande finalista que desafiará o representante da linhagem principal. Nisso, Revan ergue os olhos para onde Vinchen deve estar assistindo, e seu rosto se contorce em uma máscara de escárnio e superioridade absoluta. Ele declara em voz alta que, seguindo as leis dos anciãos, o último combate será contra seu querido amigo e primo Vinchen Adenka, para encerrar a assembleia. O silêncio cai sobre o estádio quando Vinchen finalmente aparece no topo das escadarias, vestindo apenas um traje de treino simples, sem armadura ou proteções. Ele desce os degraus com uma calma irritante, seus braços cruzados e um olhar de profundo tédio que faz a plateia começar a murmurar insultos sobre sua arrogância. Em sua mente, Vinchen analisa os movimentos de Revan e o compara a marionetes dançando sobre uma folha de respostas. Ele não vê experiência real, apenas força bruta. Ele chega ao centro do pátio e encara Revan, que está ofegante de excitação maligna, pronto para descarregar toda a sua frustração no primo que ele considera um obstáculo. Revan zomba de Vinchen, perguntando se ele finalmente criou coragem para morrer de forma digna diante do Patriarca e de toda a família reunida hoje. Mas a resposta de Vinchen é um golpe psicológico devastador. Ele estende a mão e chama Wilson, que traz uma espada de madeira velha e desgastada para o combate. A plateia entra em um estado de choque absoluto. Desafiar um gênio de 2 estrelas com uma arma de brinquedo é considerado um insulto mortal às tradições da família. O herói então aumenta a aposta, declarando que usará apenas a mão esquerda para lutar contra o que ele chama de parente distante, minimizando a importância de Revan. E para selar a humilhação, ele promete que não dará um único passo de onde está parado até que Revan complete seus primeiros 3 ataques contra ele.
Revan explode em fúria, sentindo seu sangue ferver diante de tamanha audácia. Ele grita que Vincent vai se arrepender de cada palavra assim que seus ossos começarem a quebrar. O público vai a Vincent, chamando-o de louco e arrogante, acreditando que ele está apenas criando desculpas antecipadas para sua derrota inevitável e vergonhosa. Charles levanta-se no camarote, berrando que o jovem mestre enlouqueceu de vez, mas um olhar severo do patriarca Khan o faz calar a boca instantaneamente. Khan observa o filho com uma atenção renovada, percebendo que a postura de Vincent não é de loucura, mas de alguém que detém um poder que ninguém ali pode compreender. O mediador Zeron, da unidade da Espada Branca, hesita antes de autorizar o início do duelo, sentindo uma pressão estranha vindo daquele garoto de cabelos azuis. Ele pergunta ao patriarca se deve permitir tal absurdo, e para surpresa de todos, Khan ordena que o combate comece exatamente sob as condições de Vincent. Vincent assume sua posição, a espada de madeira pendendo frouxamente em sua mão esquerda, enquanto sua aura começa a pulsar suavemente com uma energia milenar. Revan range os dentes e se prepara para atacar, sua mana vermelha explodindo ao redor de seu corpo como uma fogueira fora de controle sob o sol poente. Ele jura que vai matar Vincent ali mesmo, ignorando a regra de não letalidade do torneio em nome de lavar sua honra com o sangue do oponente arrogante. Zeron levanta a bandeira vermelha, o suor escorrendo por sua testa, enquanto ele percebe que o que está prestes a acontecer pode mudar o destino dos Adenka para sempre. Ele dá o sinal de início e Revan dispara como um projétil de canhão, o chão sob seus pés rachando com a força bruta de sua arrancada inicial e violenta. Ele grita para Vincent morrer enquanto está parado, lançando uma estocada poderosa com sua espada pesada em direção ao peito desprotegido do herói imóvel. Vincent nem sequer pisca. Em sua visão de mestre, o ataque de Revan é lento, cheio de aberturas e desprovido de qualquer profundidade técnica ou espiritual. No último milissegundo, Vincent move apenas o pulso esquerdo, a espada de madeira fazendo um som seco ao interceptar a lâmina de aço com uma precisão impossível. Revan sente um choque percorrer seu braço, como se tivesse atingido uma montanha de ferro inabalável em vez de um pedaço de madeira inofensivo e leve. A plateia se cala em um segundo. Ninguém entende como uma espada de treino pôde desviar um golpe carregado com tanta mana e força física sem se estilhaçar. O gênio da linhagem colateral recua, seus olhos arregalados de horror ao perceber que Vincent viu através de seu movimento antes mesmo dele ser executado completamente. Vincent sorri com desdém e anuncia friamente que aquele foi o primeiro ataque, lembrando a Revan que ele ainda tem 2 chances antes de começar o verdadeiro inferno. Humilhado e confuso, Revan prepara seu segundo ataque, desta vez usando uma série de fintas complexas que ele acredita serem rápidas demais para qualquer olho humano seguir. Ele salta no ar, sua silhueta bloqueando o sol enquanto ele desce com toda a sua massa e mana concentradas na ponta de sua espada brilhante e mortal. Vincent analisa o movimento e percebe que Revan está tentando um ataque de perfuração curta, algo que sua arma pesada não foi feita para realizar com eficiência marcial. Ele simplesmente inclina o corpo para o lado com a graça de uma sombra, deixando a lâmina de Revan passar a centímetros de sua pele sem que um único fio de cabelo seja tocado. O impacto da espada de Revan no chão cria uma cratera de poeira e pedras, mas Vincent permanece no mesmo ponto exato, intocado e com uma expressão de puro tédio. Revan ruge de frustração, sua mente começando a se quebrar diante da percepção de que existe um abismo de habilidade entre ele e o primo que ele tanto desprezou. Ele percebe que para Vincent prever seus movimentos dessa forma, ele teria que ser vários níveis mais forte do que ele, o que deveria ser fisicamente impossível para aquele corpo. Vincent comenta que Revan não está seguindo o básico e que confia demais em seu atributo de defesa, tornando seus ataques previsíveis e descuidados como os de uma criança. Ele então declara que os 2 ataques permitidos terminaram e que Revan agora deve se preparar para sentir o que é uma arte marcial de verdade, de 500 anos atrás. O herói começa a canalizar mana através da espada de madeira, que começa a brilhar com uma aura roxa e gélida, enviando calafrios de terror por toda a arena lotada. Revan recua por instinto, seu corpo tremendo enquanto ele sente uma intenção assassina tão densa que o ar ao seu redor parece ter se transformado em chumbo líquido. Ele tenta convencer a si mesmo de que Vincent obteve algum truque barato ou um deus menor para ajudá-lo, recusando-se a aceitar a maestria pura do oponente à sua frente. Vincent caminha um passo à frente, o som de sua bota no mármore ecoando como uma sentença de morte enquanto Julian o avisa que o próximo golpe pode ser perigoso demais. O herói responde que sabe o que está fazendo e que chegou a hora de encerrar essa palhaçada e mostrar à família Adenka quem é o verdadeiro mestre da espada ali. Revan tenta um último ataque desesperado, um golpe circular de 360 graus que visa cortar Vincent ao meio, não importando as consequências ou a honra do duelo marcial. Mas Vincent não desvia desta vez, ele avança diretamente para dentro do raio de alcance de Revan, usando a força do próprio ataque do inimigo contra ele mesmo.
Com um movimento fluido de pontos e linhas, ele atinge um ponto vital na articulação do braço de Revan, desarmando o gênio com uma facilidade que beira o insulto supremo. A espada de Revan voa alto no ar, girando sob o sol enquanto o jovem colateral cai de joelhos, segurando seu braço paralisado pela técnica precisa de Vincent. O silêncio na arena é tão absoluto que se pode ouvir a respiração ofegante de Revan e o som do vento soprando sobre as ruínas de seu orgulho estilhaçado e destruído. Charles Adenka está paralisado no camarote, sua boca aberta em um grito silencioso de horror ao ver sua única chance de ascensão ser esmagada por um pedaço de madeira velha. O patriarca Khan se inclina para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade predadora enquanto ele reconhece a técnica divina que seu filho acaba de demonstrar para todos. Vincent para diante de Revan e o observa com um olhar gélido, o tipo de olhar que poderia congelar o coração de um homem e levá-lo à loucura instantânea. Ele murmura que ficar parado sem uma lâmina não é o caminho de um verdadeiro artista marcial e que existem muitas formas de suprimir um oponente sem usar armas reais. Revan levanta o olhar, suas pupilas dilatadas de terror enquanto ele vê a silhueta de Vincent se agigantar, emanando uma aura que faz os próprios deuses parecerem pequenos. Ele tenta dizer algo, mas a voz falha. Ele percebe que nunca houve uma luta, apenas uma lição brutal e humilhante de alguém que está em um plano de existência superior. Vincent então levanta sua espada de madeira para o céu, preparando o ataque final que ele prometeu a Julian e ao seu pai que provaria seu valor absoluto e eterno. O herói olha diretamente para o mediador Zeron e ordena que ele faça o seu melhor para evitar que uma tragédia ocorra nos próximos segundos de puro caos marcial. Zeron entra em estado de alerta máximo, desembainhando sua própria arma enquanto percebe que Vincent está prestes a liberar algo que a arena não foi feita para suportar. A mana ao redor de Vincent entra em combustão, criando um redemoinho de energia púrpura que faz o chão tremer e as janelas dos camarotes vibrarem perigosamente. Revan grita de desespero, tentando se afastar arrastando-se pelo chão, mas ele está preso na gravidade esmagadora da intenção assassina de Daven que preenche o ar. Vincent desce a espada de madeira em um movimento lento e deliberado, mas a pressão gerada pelo golpe é como se uma montanha estivesse caindo sobre a cabeça de Revan agora. O impacto não é físico, é espiritual e técnico. O ar explode em uma onda de choque que joga os guardas próximos para trás e encobre a arena em uma névoa densa. Quando a poeira baixa, Revan está caído em posição fetal, sua mente completamente quebrada e seus circuitos de mana temporariamente selados pela precisão divina do herói. Vincent permanece de pé, sem uma gota de suor, sua espada de madeira ainda intacta, enquanto ele olha para o patriarca Khan com um desafio silencioso em seus olhos vermelhos. O público está em um estado de choque catatônico, incapaz de processar como o lixo da família, acaba de realizar a maior demonstração de esgrima da história dos Adenka. Julian flutua ao lado dele, rindo histericamente ao ver a expressão de todos, comentando que agora o mundo finalmente sabe que o leão adormecido despertou para valer. Vincent limpa a poeira de seu ombro e caminha para fora do centro do pátio, ignorando os gritos de ódio de Charles e os sussurros de medo dos outros competidores ali. Ele sabe que este é apenas o começo de sua vingança contra aqueles que o traíram e que a Pedra do Milagre agora pertence a ele por direito de conquista absoluta. O patriarca Khan se levanta lentamente e começa a bater palmas, um som solitário e pesado que ecoa por toda a arena, forçando todos os outros a seguirem seu exemplo. Raelsa respira aliviada no camarote, sua cabeça ainda está sob seus ombros, e ela sente um calafrio de excitação ao perceber que apostou no cavalo certo dessa vez. Vincent para na entrada do túnel e olha para trás uma última vez, vendo Revan ser carregado para fora como um saco de batatas inútil e sem vida espiritual restante. Ele sorri internamente, sentindo a satisfação de Daven ao ver a arrogância dos gênios modernos ser reduzida a cinzas pela sabedoria do passado lendário e proibido. O herói entra nas sombras do corredor, já planejando seu próximo passo para desmantelar a rede de corrupção que ele descobriu através de suas roupas e refeições medíocres. Ele sabe que atraiu a atenção de olhos perigosos, mas isso é exatamente o que ele queria. Quanto mais alto eles estiverem, maior será a queda quando ele decidir atacar. Vincent fecha os punhos, sentindo a mana circulando com uma fluidez nova e poderosa, cada batida de seu coração sendo um tambor de guerra, anunciando sua supremacia total. A jornada para se tornar o deus da espada novamente está apenas começando, e a linhagem Adenka acaba de descobrir que o verdadeiro mestre da morte retornou para reclamar seu trono. O herói respira fundo, sentindo o peso de cada grama de mana circulando por seus canais, preparando o corpo para o esforço final que virá a seguir. Ele sabe que só terá uma única chance de executar esse movimento sem que seu corpo jovem entre em colapso total sob a pressão técnica. Revan está vulnerável, flutuando no ar após o impacto, com os olhos arregalados de puro terror enquanto tenta entender como foi superado tão facilmente. O loiro solta um grito abafado, um som de puro pânico de alguém que sempre se achou invencível e agora encara a própria insignificância diante do mestre.
Vincent sorri internamente porque agora ele pode ver tudo: os fluxos, as fraquezas e a linha exata onde a realidade deve ser cortada. Ele visualiza o ponto que Revan criou e o ponto que ele mesmo forjou, traçando a trajetória perfeita da esgrima que ninguém mais conhece. O herói avança como um raio roxo, ordenando silenciosamente que Julian observe bem, pois aquela é a essência da esgrima que ele dominou em Eras. O brilho da técnica pontos e linhas incendeia o pátio, criando uma sucessão de explosões luminosas que cegam momentaneamente todos os espectadores nas arquibancadas. A energia se condensa em um único feixe de destruição, uma linha reta que ignora armaduras, defesas de mana ou qualquer tentativa de resistência física ali. O choque é absoluto e silencioso por um milésimo de segundo, antes que o som de carne sendo rasgada ecoe como um trovão por toda a arena. O sangue de Revan espirra no chão de pedra, enquanto Vincent completa o movimento com uma precisão que beira o divino, parando exatamente onde planejou. Charles Adenka se levanta do camarote com o rosto retorcido em horror, incapaz de acreditar que seu filho prodígio foi reduzido a nada em um piscar de olhos. Vincent explica calmamente que aquela técnica corta o próprio espaço e distorce o fluxo da mana, sendo impossível de ser defendida por meios comuns deste mundo. O grito de agonia de Revan finalmente escapa de sua garganta, um som visceral que gela o sangue de quem está assistindo aquela demonstração brutal de poder. Ele segura o que restou de seu braço, as lágrimas de dor e humilhação misturando-se à sujeira da arena enquanto ele percebe que seu futuro ruiu. Com um tom de voz gélido, Vincent pergunta ao mediador se ele precisa decepar a perna do oponente também para ser finalmente coroado como o grande vencedor. Jaron engole em seco e, com a mão trêmula, levanta a bandeira vermelha, declarando em voz alta a vitória absoluta e incontestável de Vincent Adenka. O caos se instala imediatamente. Servos e curandeiros correm para o centro do pátio, tentando estancar a hemorragia que ameaça tirar a vida do jovem Revan. Charles pula para a arena em desespero, gritando ordens para que tragam poções de hemostasia, mas o patriarca Khan observa tudo de cima com um silêncio perturbador. Julian flutua ao lado de seu pupilo, avisando que o corpo dele está no limite extremo e que ele precisa descansar antes que os danos internos sejam permanentes. O herói apenas balança a cabeça, mantendo a postura ereta e o olhar desafiador, sabendo que ainda tem promessas a cumprir e inimigos para colocar em seus lugares. O olhar de Khan recai sobre seu filho com uma mistura de curiosidade e respeito frio, reconhecendo que o abismo entre as linhagens foi provado com sangue. A tensão no pátio é quase sólida, cada convidado prendendo a respiração enquanto o vencedor caminha em direção ao centro do salão para reclamar o que é dele. O patriarca então se levanta, sua presença esmagadora silenciando até os gritos de dor de Revan, e gesticula para que a cerimônia de premiação comece agora mesmo. Vincent se ajoelha diante do trono, uma imagem de humildade calculada que esconde a mente de um guerreiro que já viveu mais que todos eles juntos. O líder do clã declara que, conforme a tradição, aquele que supera a adversidade com força pura será recompensado com o tesouro mais valioso da família Adenka. Uma caixa ornamentada é aberta, revelando um brilho multicolorido que parece pulsar com uma energia vital que faz o próprio ar da sala vibrar levemente. É a Pedra do Milagre, um artefato capaz de curar feridas impossíveis e elevar o nível de mana de quem a possui a patamares que poucos podem sonhar. Khan segura o cristal diante dos olhos de todos, enfatizando que aquele prêmio agora pertence exclusivamente ao herói que chocou o clã com sua esgrima lendária. Vincent estende as mãos, sentindo o calor emanando da pedra, mas antes que ele possa tocá-la, as portas do salão são escancaradas com uma força violenta. Charles Adenka entra rugindo que aquilo é um absurdo, que tudo não passa de um truque barato e que a vitória de Vincent deve ser anulada imediatamente. Ele está fora de si, com as veias do pescoço saltadas, acusando o garoto de ter tomado emprestado o poder de um apóstolo para trapacear no duelo. Julian ri da ironia, comentando como é patético ver um homem de alto escalão se reduzir a tal nível de negação apenas por não aceitar a derrota. Um sacerdote de manto branco aparece logo atrás de Charles, com uma expressão de profunda preocupação no rosto que indica que algo muito grave aconteceu nos bastidores. O patriarca exige saber o que está errado, e o sacerdote, trêmulo, revela que os ferimentos de Revan são de uma natureza que eles nunca viram antes. Nos aposentos médicos, a magia sagrada falha repetidamente em fechar o corte. O braço de Revan simplesmente não aceita ser reatachado ao seu corpo físico. O jovem loiro range os dentes em uma agonia que transcende o físico, sentindo que a essência de seu ser foi arrancada por aquele golpe de espada. O sacerdote explica que a ferida parece ter sido causada por algo que os poderes divinos comuns não conseguem manipular ou restaurar de forma alguma. Se não agirem rápido, o dano será permanente e Revan ficará mutilado pelo resto de sua vida, perdendo seu potencial como um dos pilares do clã. Charles aproveita o diagnóstico para atacar novamente, gritando que uma lesão que nem um sacerdote de terceiro grau cura não pode vir de treinamento legítimo. Ele exige que Vincent seja punido por usar artes proibidas,
enquanto os outros convidados começam a sussurrar entre si sobre a possibilidade de um pacto sombrio. Vincent apenas observa o circo com um desprezo silencioso, esperando o momento exato para virar o jogo contra aqueles que o chamavam de lixo inútil. Heaven, em sua cama de dor, só consegue murmurar o nome do primo com um ódio que queima em seus olhos, mas também com um medo profundo. O sacerdote insiste que apenas a Pedra do Milagre poderia, talvez, reverter o processo de necrose espiritual que está se espalhando pelo ombro do garoto. Charles foca seu olhar na pedra na mão de Khan, seu rosto se iluminando com uma ganância desesperada para salvar o futuro de sua própria linhagem. O patriarca olha para Vincent, perguntando se ele tem algo a dizer em sua defesa contra as graves acusações de trapaça feitas por seu próprio tio. Julian incentiva Vincent a responder com autoridade, lembrando de que ele não é mais o garoto indefeso de antes, mas sim um mestre renascido. Vincent limpa a garganta e, com uma calma que assusta os presentes, lembra a todos que a assembleia foi realizada sob a supervisão direta do patriarca. Negar o resultado da luta ou a legitimidade de suas técnicas é, na verdade, um insulto direto à autoridade e ao julgamento do próprio Khan Adenka. Charles trava, percebendo que caiu uma armadilha retórica, enquanto o suor frio começa a brotar em sua testa sob o olhar pesado do líder. O herói então surpreende a todos ao propor um acordo. Ele entregará a Pedra do Milagre para salvar Heaven, mas o preço será alto e pessoal. Ele caminha até Charles e diz, com um sorriso demoníaco, que o clã Adenka segue a lei do olho por olho quando o assunto é honra. Se Heaven perdeu um braço por causa de sua própria arrogância, alguém terá que pagar com a mesma moeda para que o equilíbrio seja restaurado ali. Charles pergunta, gaguejando de medo, o que Vincent quer em troca de seu tesouro mais precioso, já esperando o pior vindo daquele garoto. Vincent aponta para o braço direito de Charles, afirmando que para curar o filho, o pai deve provar seu valor e oferecer o próprio membro em sacrifício. O silêncio que se segue é sepulcral, interrompido apenas pelo som da respiração ofegante de Charles, que se vê diante de uma escolha impossível e cruel. O patriarca Khan observa a cena com um interesse quase divertido, curioso para ver até onde vai a lealdade distorcida daquela ala da família Adenka. Charles olha para o filho moribundo e depois para Vincent, percebendo que está sendo humilhado publicamente pelo garoto que ele sempre tentou esmagar. Ele saca sua própria adaga, as mãos tremendo violentamente enquanto o aço brilha sob as luzes do salão, refletindo seu rosto pálido e cheio de pavor. Vincent ordena que ele mostre o arrependimento digno de um artista marcial, forçando Charles a se ajoelhar no chão frio diante de todos os convidados nobres. O homem levanta a lâmina sobre o próprio braço, fechando os olhos e rangendo os dentes, enquanto se prepara para o golpe que mudará sua vida para sempre. Julian sussurra que, embora o amor de Charles seja distorcido e egoísta, ele ainda é real o suficiente para levá-lo a esse extremo de dor. Vincent mantém o olhar fixo, sem um pingo de piedade aparente, agindo como juiz, o júri e o carrasco daquele que ousou conspirar contra ele. No último segundo, antes que a lâmina corte a pele, Vincent faz um sinal e o guarda-zero intervém, segurando o pulso de Charles com força bruta. O herói diz que já viu o suficiente e que a demonstração de disposição foi o bastante para satisfazer sua necessidade de justiça por aquele dia. Ele entrega a Pedra do Milagre ao sacerdote, ordenando que salvem Heaven imediatamente antes que o tempo se esgote e a pedra perca sua eficácia. Charles desaba no chão, ofegante, sentindo o alívio esmagador de ainda ter seu corpo intacto, mas a humilhação de ter sido poupado por Vincent dói muito mais. O herói se vira para Khan e avisa que o assunto está resolvido, e o patriarca assente, impressionado com a maturidade e astúcia política de seu filho. Vincent deixa o salão sob os olhares de choque de todos, tendo garantido não apenas a pedra, mas também a dívida de vida e honra de um de seus maiores rivais. Horas depois, em seus aposentos privativos, o garoto finalmente se permite relaxar, sentindo o cansaço acumulado de meses de treinamento e uma luta mortal. Julian aparece novamente, rindo e elogiando a jogada mestre de Vincent, dizendo que ele agora possui o controle total sobre a ala lateral do clã. Mas o herói sabe que isso é apenas o começo. Ele sente que olhos muito mais poderosos estão começando a observar cada um de seus passos agora. Alguém bate à porta com suavidade e Vincent permite a entrada, deparando-se com a figura imponente e serena do pontífice Dullan, o representante de Gaia. Dullan entra com um sorriso enigmático, dizendo que veio pessoalmente expressar sua gratidão pela forma como Vincent lidou com a situação de Heaven hoje. Ele explica que ver alguém abrir mão de um tesouro tão grande por uma vida humana o fez refletir sobre seus próprios valores como líder religioso. O pontífice revela que, como sinal de respeito e reconhecimento, ele trouxe algo que pertence por direito a um herói do calibre de Vincent Adenka. Ele estende a mão e, para a surpresa de Julian e Vincent, revela uma segunda Pedra do Milagre, ainda mais pura e poderosa que a primeira pedra. Vincent aceita o presente com gratidão, percebendo que seu ato de misericórdia calculada rendeu lucros que ele nem sequer ousou imaginar inicialmente. Dullan também lhe entrega um cartão de madeira talhado com símbolos sagrados,
explicando que aquele objeto lhe concede a autoridade de um pontífice de segunda classe. Julian quase cai no chão de surpresa ao ouvir isso, gritando que esse cartão dá a Vintin acesso livre a recursos e tratamentos que nem os reis possuem. O herói guarda o cartão com um sorriso discreto, sabendo que essa conexão com a igreja será vital para seus planos futuros de purgar a corrupção do clã. Dulan se despede com uma reverência respeitosa, deixando claro que a igreja agora é uma aliada oficial do jovem mestre que todos chamavam de lixo. Assim que o pontífice sai, Julian começa a flutuar freneticamente, dizendo que Vintin é um verdadeiro gênio da manipulação e da estratégia marcial e política. O herói apenas se recosta na cadeira, fechando os olhos por um momento, mas a paz é interrompida por uma nova presença que surge silenciosamente na sala. É uma mulher de beleza severa e presença esmagadora, vestida com trajes que indicam uma posição de altíssimo comando dentro da hierarquia da família. Vintin a reconhece imediatamente. É Versa Halen, sua madrasta, conhecida nos campos de batalha pelo cognome aterrorizante de A Gigante. Ela olha para ele com olhos que parecem medir a profundidade de sua alma, comentando que ouviu falar de seus feitos incríveis durante o torneio de hoje. Versa informa que o patriarca Khan o convocou para um jantar privado, um convite que raramente é feito e que carrega um peso político imenso. Julian avisa que a última vez que isso aconteceu foi com a segunda filha da família, Dea Nunin, após uma vitória igualmente avassaladora no passado. Vinchen se levanta e se prepara, vestindo sua túnica de gala enquanto Versa o espera pacientemente na porta, agindo como sua escolta pessoal naquela noite. Eles caminham pelos corredores luxuosos do castelo Adenka, o silêncio sendo quebrado apenas pelo som firme de seus passos ecoando nas paredes de mármore. Versa comenta, quase casualmente, que ele mudou muito em pouco tempo e que a futilidade de antes parece ter sido substituída por algo antigo e perigoso. Vinchen não responde, apenas mantém o olhar fixo à frente, sabendo que cada palavra sua será analisada e reportada ao homem que governa aquele império. Eles chegam às portas do salão de banquetes, que são abertas por guardas de elite que batem suas lanças no chão em sinal de respeito ao novo prodígio. O salão está iluminado por centenas de velas, e na cabeceira da mesa longa senta-se Khan Adenka, o homem que descartou Vinchen no momento em que ele nasceu. Khan não diz nada de início, apenas gesticula para que Vinchen se sente, enquanto a pressão de sua mana começa a preencher o ambiente de forma opressiva. O herói sente o peso em seus pulmões, uma sensação de afogamento que forçaria qualquer pessoa comum a cair de joelhos em sinal de submissão total. Ele percebe que este é o teste final de seu pai. Khan quer saber se a força que Vinchen demonstrou hoje na arena era real ou apenas uma ilusão passageira. Vinchen respira com dificuldade, mas mantém a coluna reta e o olhar fixo no patriarca, recusando-se a baixar a cabeça diante daquela aura sufocante e divina. Ele diz, com a voz firme apesar da pressão, que não vê necessidade de exercer tal força sobre seu próprio filho em um encontro que deveria ser familiar. Khan para o fluxo de mana abruptamente e solta uma gargalhada curta e seca, dizendo que ele notou bem a audácia nas palavras de Vinchen hoje mais cedo. Ele menciona que o garoto foi o único a notar que Versa o chamava de pai em vez de patriarca durante a caminhada, um detalhe que poucos perceberiam. O líder elogia a perspicácia de seu filho, admitindo que talvez tenha subestimado seriamente o potencial que estava escondido sob a fachada de um lixo. Mas ele avisa que os olhos de Charles Adenka não foram os únicos a ver trapaça, e que ele mesmo quer provas da origem daquele poder transcendental. Vinchen sorri levemente, afirmando que seu poder vem da linhagem Adenka, mas de uma era que eles esqueceram há muito tempo por causa de sua arrogância. Khan, então, inclina-se para frente, com os olhos brilhando em uma perigosa luz roxa, pedindo que Vinchen explique exatamente o que ele quer dizer com aquelas palavras. O jantar se desenrola em um clima de guerra fria, com cada pergunta de Khan se mostrando uma armadilha e cada resposta de Vinchen uma demonstração de sabedoria. O patriarca, por sua vez, indaga sobre a técnica que decepou o braço de Heaven, querendo saber se há algum registro dela nas bibliotecas secretas que ele desconhece. Vinchen responde que certas técnicas não são escritas em livros, mas gravadas no próprio espírito, através de um sofrimento que Khan jamais poderia imaginar. Versa observa tudo das sombras, com a mão no punho de sua espada, pronta para intervir caso o diálogo se torne físico entre pai e filho. Khan então propõe um novo desafio. Ele quer que Vinchen treine os jovens da elite do clã, servindo como um catalisador para a evolução da nova geração. Vinchen aceita, mas impõe suas próprias condições. Terá autonomia total sobre os métodos de treino, sem interferência de nenhum oficial ou ancião. O patriarca concorda, selando o pacto com um brinde de vinho que parece mais um juramento de sangue entre dois predadores que se reconhecem como iguais. Após o jantar, Verso escolta de volta, dizendo que ele é o primeiro em décadas a enfrentar o patriarca dessa forma e sair com vida e benefícios. Vinchen agradece e entra em seu quarto, onde Julian o espera ansioso para saber cada detalhe da conversa que decidirá o futuro do clã Adenka.
O herói senta-se à mesa e começa a escrever os planos para o novo regimento de treino, sabendo que essa é sua chance de moldar um exército leal. Ele sabe que o clã está infestado de traidores e oportunistas, e que a única forma de limpá-lo é através de uma força absoluta e inabalável. Julian comenta que o herói está agindo como o rei que ele foi um dia, e Vincent apenas responde que os tempos mudaram, mas os inimigos continuam os mesmos. Enquanto isso, nas sombras da ala lateral, Charles Adenka jura vingança, conspirando com figuras sombrias para eliminar Vincent antes que ele se torne imparável. Mal percebem que o garoto que tanto desprezavam já antecipou cada um de seus movimentos, plantando as sementes de sua destruição há muito tempo. Na manhã seguinte, Vincent aparece no campo de treinamento principal, onde os jovens nobres o esperam com uma mistura de medo, ódio e uma curiosidade mórbida. Ele caminha até o centro do pátio e crava sua espada de madeira no chão, declarando que, a partir de hoje, o conceito de gênio será redefinido por ele. O primeiro a desafiá-lo é um jovem arrogante da linhagem principal, que tenta um ataque frontal com toda a sua mana focada na ponta de sua lâmina. Vincent sequer se move, apenas desvia com uma economia de movimento que faz o oponente tropeçar na própria força e cair de cara na lama. Ele diz que mana sem técnica é apenas ruído, e que eles são todos crianças gritando no escuro enquanto o verdadeiro mestre caminha pela luz da sabedoria. O herói começa a dar ordens de treinamento que parecem absurdas e impossíveis, forçando os corpos dos jovens além de qualquer limite já registrado. Alguns desistem no primeiro dia, mas aqueles que ficam começam a sentir algo mudando em seus próprios circuitos de mana sob a orientação de Vincent. Versa observa de longe, notando que o garoto está ensinando os fundamentos de uma esgrima que ela só viu em lendas antigas sobre o fundador do clã. Ela começa a suspeitar que Vincent pode ser a reencarnação de alguém muito importante, ou talvez o portador de um segredo que pode destruir o mundo. Enquanto isso, o herói continua sua investigação silenciosa sobre os desvios de verba, descobrindo que a corrupção vai muito mais fundo do que ele imaginava. Ele desvenda que Raelsa, a grande camareira, está enviando recursos para uma organização externa que planeja um golpe contra o patriarca Khan. Vincent sorri, vendo que as peças do tabuleiro se movem exatamente como ele previu em seus cálculos mais frios e precisos de estrategista. Ele decide usar essa informação como uma alavanca para forçar Khan a lhe dar o controle total sobre as finanças da família no momento oportuno. O tempo passa e a reputação de Vincent como instrutor demônio se espalha por todo o reino, atraindo a atenção de outros clãs poderosos e perigosos. O herói recebe um convite para uma conferência de artes marciais na capital, onde os maiores guerreiros do mundo se reunirão para medir suas forças. Ele sabe que esse será o palco perfeito para revelar ao mundo que o verdadeiro deus da espada retornou para reclamar o que é seu por direito. Julian avisa que a capital está cheia de assassinos e espiões, mas Vincent apenas limpa sua lâmina, dizendo que eles serão apenas mais lenha para sua fogueira. Ele se prepara para partir, deixando ordens escritas para seus discípulos continuarem o treino, até que o chão da arena seja feito de suor e sangue. Antes de sair, ele faz uma última visita ao patriarca, que o observa com um olhar que mistura orgulho paternal e o medo instintivo de um governante ameaçado. Khan entrega a ele uma espada de aço negro, dizendo que ela foi forjada para um rei e que Vincent deve usá-la para honrar o nome dos Adenka. O herói aceita a arma, sentindo o peso do metal e a sede de sangue que emana da lâmina negra, percebendo que ela é perfeita para o que virá. Ele parte ao amanhecer, com Julian flutuando ao seu lado e Versa observando das muralhas com um olhar que indica que o mundo nunca mais será o mesmo. A viagem para a capital é marcada por emboscadas que Vincent resolve com uma brutalidade que deixa apenas silêncio e cadáveres para trás na estrada. Ele chega aos portões da cidade principal, onde a magnitude do poder imperial se revela em toda sua glória decadente e cheia de segredos ocultos. Vincent caminha pelas ruas movimentadas, sentindo as presenças ocultas de mestres de mana que tentam medir sua força sem serem notados. Ele entra na arena imperial, onde o imperador o aguarda com um interesse que vai muito além de um simples torneio de artes marciais de nobres. O primeiro oponente é um guerreiro gigante de uma terra distante, que ruge desafios enquanto brande um machado que poderia partir uma montanha. Vincent desembainha sua espada negra e o salão mergulha em uma névoa roxa, a manifestação física de sua técnica de imagem que choca a todos os presentes. Com um movimento que ninguém consegue seguir, ele finaliza a luta antes mesmo que o gigante consiga completar o seu primeiro ataque furioso. O público entra em um estado de choque catatônico, percebendo que o jovem Adenka não é apenas um gênio, mas sim uma força da natureza imparável. O herói olha para o trono imperial e declara que está ali para cobrar as dívidas de sangue que o Império acumulou durante os últimos 500 anos. O imperador se levanta, o medo finalmente aparecendo em seu rosto pálido, enquanto percebe que a profecia sobre o retorno do Mestre da Morte era verdadeira.
Vinshen aponta sua lâmina para o coração do Império, prometendo que as cinzas do passado servirão de adubo para o novo mundo que ele construirá agora. O rugido da multidão e o brilho da mana proibida marcam o início da Era de Daven, o homem que voltou do passado para se tornar o único e verdadeiro Deus da Espada. Porém, o tom muda bruscamente quando Khan menciona as graves preocupações de Charles Adenka sobre a legitimidade do poder que Vinshen demonstrou. Charles explode em fúria logo atrás, gritando que um mero pontífice de terceira classe jamais conseguiria usar tal técnica sem algum tipo de trapaça sombria. Nesse instante, Versa Helen, a gigante, fixa seu olhar gelado em Vinshen, e uma aura roxa e ameaçadora começa a emanar de sua presença esmagadora. O suor escorre pelo rosto do herói enquanto ele sente a pressão espiritual, tentando quebrar sua vontade e arrancar seus segredos mais profundos. Khan vai direto ao ponto e questiona abertamente sobre a natureza da arte marcial que deixou um rastro de destruição na Assembleia. Vinshen permanece imóvel, processando cada palavra enquanto calcula o risco de revelar qualquer fragmento da verdade sobre sua verdadeira identidade. Sua madrasta observa cada detalhe, cada batida de seu coração, buscando a menor hesitação que possa denunciar uma mentira perante seus olhos. Versa comenta que os movimentos dele são assustadoramente semelhantes à esgrima do lendário rei-herói, uma comparação que faz o ar gelar. A imagem de Kadin Samion, o herói de eras passadas, surge como um fantasma na mente de todos, evocando um poder que deveria estar esquecido. Dizem que aquela espada era capaz de devorar qualquer habilidade maligna e que foi a única força a subjugar o lendário arquidemônio Daven. Vinshen sente o peso dessa história fabricada e se irrita profundamente ao perceber como o clã Samion distorceu o passado para benefício próprio. De repente, Versa avança e coloca as mãos nos ombros do jovem, seu olhar brilhando com uma intensidade que parece ler sua alma. Ela exige a verdade, perguntando com um sorriso enigmático como seu filho poderia ter aprendido técnicas que pertencem a uma linhagem tão distinta. O herói percebe que está pisando em ovos, pois qualquer erro na sua explicação pode levá-lo diretamente ao carrasco do próprio clã. Ela insiste, perguntando se ele não vai contar para a própria mãe o segredo por trás de tamanha evolução em tão pouco tempo. A pressão aumenta e Versa repete a pergunta com uma doçura predatória, cercando Vinshen em um jogo psicológico onde o menor deslize é fatal. Ele encara o patriarca Khan, que permanece sentado como uma estátua de gelo, esperando que a verdade seja finalmente revelada naquele salão. Vinshen percebe que o interrogatório mudou de rumo e que o foco agora é a essência do seu poder e sua lealdade à família. Então, o espírito de Julian surge do nada, gritando para que ele não revele nada, pois os olhos de Versa detectam qualquer mentira. Julian avisa desesperado que, se ele der uma desculpa esfarrapada, ela saberá instantaneamente que ele é um impostor de outra era. O jovem se pergunta se deve admitir que não é o filho dela, mas sim um guerreiro antigo de 500 anos atrás. Mas Julian toma a frente e decide que ele mesmo tentará resolver a situação, mesmo temendo a aura opressora da madrasta de Vinshen. Vinshen respira fundo e declara com confiança que recebeu uma revelação divina, uma cartada ousada para justificar seu conhecimento proibido. O salão mergulha em um novo nível de tensão, enquanto Khan e Versa processam a afirmação audaciosa de que o céu interveio. Versa rebate com dureza, afirmando que revelações sem bênçãos divinas são consideradas malignas e podem levar o portador diretamente ao tribunal sagrado. O pânico começa a surgir nos olhos de Vinshen ao perceber que sua desculpa pode ter piorado as coisas perante as leis do clã. Ela sugere que ele enfrente o julgamento dos juízes de Jeramiel para provar que sua alma não foi corrompida por forças das trevas. Nisso, Julian flutua nervosamente ao lado dele, instruindo-o a seguir exatamente o que ele disser para escapar daquela armadilha mortal. Vinshen saca a Pedra do Milagre e desafia Versa a testar sua pureza, sugerindo que o templo confirme a origem de sua bênção. Ela reconhece a joia sagrada que deu a Dulan e fica chocada ao ver que o herói realmente possui um artefato de tamanha importância. Versa confirma que os olhos dela não reagiram a nenhuma mentira, aceitando que o presente foi legítimo e que ele diz a verdade. Contudo, ela volta a questionar sobre a esgrima, pois sabe que a Pedra do Milagre não ensina técnicas de combate tão avançadas. Vinshen explica que tem sido capaz de ler movimentos misteriosos e que decidiu aprendê-los para finalmente mudar o destino de sua vida. Ele afirma que seu desejo é superar o clã Samion e cumprir a missão ancestral da família Denka, custe o que custar. O herói diz que queria mostrar sua nova força aos parentes e, principalmente, provar seu valor perante os olhos de seu pai. Julian observa de longe, aliviado por Vinshen ter conseguido contornar a situação com uma mistura perfeita de verdade e omissão estratégica. O patriarca Khan coça o queixo em silêncio, um gesto que Versa conhece bem e que indica que o governante está satisfeito. Ela sorri discretamente, percebendo que o marido decidiu aceitar a evolução do filho como um trunfo para o futuro do clã. Khan se levanta e anuncia sua decisão final, ordenando que Vinshen continue seu treinamento com total dedicação às suas artes marciais.
O jovem agradece formalmente, sentindo que finalmente removeu o alvo que estava em suas costas desde o início do torneio. Khan comenta que a esgrima de Kajin e a do arquidemônio Daven são face da mesma moeda, e que isso traz implicações políticas. Ele sabe que os Samion causariam um escândalo se Vinchen usasse as técnicas deles, mas não poderiam reclamar se fosse o estilo de Daven. Versa observa o marido com um olhar cúmplice, entendendo que a decisão foi tomada pensando no equilíbrio de poder entre as grandes casas. Khan encara o filho com uma intensidade renovada, confirmando que agora assume total responsabilidade pelas ações e pelo crescimento do jovem guerreiro. Ela avisa que ele deve dar o seu melhor para não causar inconveniências ao patriarca, selando o acordo de proteção mútua entre eles. Vinchen curva-se em respeito, prometendo levar cada aviso em consideração enquanto planeja seus próximos passos rumo ao topo do mundo. Khan reconhece os resultados brilhantes obtidos e afirma que Vinchen provou ser um descendente direto digno do nome dos Adenka. Como recompensa, o patriarca oferece conceder um desejo ao herói, perguntando o que ele gostaria de receber como prêmio por sua bravura. Vinchen responde que quer se tornar ainda mais forte, uma resposta que agrada ao pai, mas que ainda não é um pedido concreto. Khan insiste para que ele peça algo que a família possa providenciar de imediato para acelerar seu desenvolvimento como mestre de espadas. Julian sussurra no ouvido dele para pedir acesso à biblioteca da família, um lugar cheio de conhecimentos que podem ser a chave para o passado. Vinchen solicita permissão, surpreendendo a todos com um pedido que foca na sabedoria em vez de riquezas ou terras. O patriarca avisa que apenas artistas marciais de 3 estrelas podem entrar, perguntando se ele já consegue manifestar a técnica de imagem. O jovem admite que ainda não chegou a esse nível, mas pede para ser tratado como um filho mimado apenas por essa única vez. Khan solta uma risada curta e permite a entrada na biblioteca de nível mais baixo, reconhecendo a ambição ardente nos olhos de seu sucessor. Além disso, ele ordena que Versa entregue a Vinchen a lendária espada Lotus Carmesim, um tesouro que deixa Julian em estado de choque. Khan explica que aquela é a arma que ele mesmo usou na juventude, quando começou a construir sua reputação pelo continente. Vinchen segura a lâmina e sente o peso de gerações, percebendo que agora carrega literalmente a história do clã Adenka em suas mãos. A espada brilha com uma aura magnífica, provando que, apesar do tempo, sua nitidez e poder permanecem absolutamente intactos e letais. Julian flutua ao redor, rindo de alegria ao ver que os planos deles estão avançando muito mais rápido do que qualquer um poderia prever. O espírito comenta que não devem ficar satisfeitos apenas com isso, pois o futuro reserva conquistas muito maiores para o verdadeiro deus da espada. Vinchen sorri com confiança, lembrando que Julian costumava reclamar por ele não ser o rei dos espíritos, mas agora confia plenamente em sua jornada. Ao sair do salão, ele encontra Wilson, que o aguarda para seguir com as tarefas diárias, agora com um respeito que beira a adoração. No entanto, Versa aparece logo atrás, perguntando se o herói tem um momento para uma conversa que parece longe de ser amigável. Ela elogia o esforço dele, mas o clima esquenta quando ela menciona que, como vencedor, ele deve entrar na Fortaleza Carmesim agora. Versa questiona se ele já pensou em como irá subjugar o temível demônio Carmesim, um monstro que habita as profundezas do campo de treino. A Fortaleza Carmesim é descrita como um dos institutos mais rigorosos do clã, onde apenas os mais fortes sobrevivem para se tornarem mestres. Vinchen observa os símbolos da fortaleza e percebe que o desafio que o aguarda exigirá muito mais do que apenas técnica bruta. Ele pergunta a Julian como deve responder, e o espírito sugere que ele mantenha o mistério, fingindo que ainda não tem um plano definido. O herói admite que não tem certeza, o que surpreende Versa, que esperava que um gênio como ele já tivesse tudo esquematizado na mente. Ela nota que o corpo dele está sofrendo por causa dos movimentos estranhos de esgrima que ele usou repetidamente durante a assembleia. Versa avisa com seriedade que é impossível derrotar o demônio carmesim com um único golpe, e que ele certamente morrerá se for imprudente. A imagem da criatura com sua foice colossal surge, um pesadelo vivo que não perdoa fraquezas e que aguarda Vinchen nas sombras da arena. Julian percebe que a madrasta está, na verdade, oferecendo conselhos valiosos, indicando que ela começou a gostar do novo Vinchen. O jovem reflete que ela poderia tê-lo destruído, usando seus olhos que veem a verdade, mas escolheu ser uma aliada silenciosa e observadora. Vinchen agradece o aviso e garante que não irá decepcioná-la, saindo em direção aos seus novos objetivos com uma determinação inabalável no olhar. Versa observa-o partir, sentindo o coração palpitar de orgulho ao ver o filho dar passos tão largos no caminho das artes marciais. Enquanto isso, Wilson está ocupado com a lavanderia, tentando mudar seu comportamento para acompanhar a nova postura de seu mestre. Ele é interrompido por Seri, uma empregada que volta de uma emergência familiar e fica chocada ao ver o servo trabalhando com tanto afinco. Wilson fica irritado com a surpresa dela, gritando que também precisa evoluir para não ser deixado para trás pela grandiosidade do jovem Lorde.
Seri desconfia das intenções dele, achando que ele está planejando algo contra Vincent, o que gera uma discussão cômica e barulhenta entre os dois. Wilson aponta para as roupas no varal como prova de sua dedicação, afirmando que o Lorde mudou e ele deve seguir o mesmo exemplo. A empregada olha para o céu e pergunta por Vincent, sentindo que algo fundamental mudou na atmosfera daquela imensa propriedade. Enquanto isso, Vincent está mergulhado na biblioteca, cercado por pilhas de livros que parecem não conter as respostas que ele tanto busca. Ele joga os livros de lado, frustrado por não encontrar nenhum registro detalhado sobre o que aconteceu exatamente há 500 anos. Julian observa a bagunça e concorda que parece haver um buraco negro na história, como se alguém tivesse apagado o passado de propósito. O herói percebe que até mesmo as técnicas de esgrima foram alteradas ou removidas dos anais oficiais da biblioteca principal do clã Adenka. Vincent decide focar em encontrar um método de treino de mana que não dependa da teoria de imagem, já que ele ainda não pode acessá-la. Julian pergunta quem ele realmente é, pois o conhecimento que ele demonstra desafia a lógica de qualquer guerreiro daquela era atual. O jovem hesita, pensando que revelar ser o arquidemônio Daven causaria um choque que o mundo talvez não estivesse preparado para suportar. Ele decide que seria desrespeitoso com o antigo dono do corpo e com Julian revelar sua origem agora, mantendo o segredo trancado a 7 chaves. De repente, Julian tenta forçar a lembrança do nome e começa a gritar de dor, como se uma barreira mística impedisse o acesso àquela informação. O barulho estridente tortura o espírito, que implora para que Vincent não diga um nome, pois sua essência parece estar prestes a ser rasgada. O herói corre para ajudar o companheiro, preocupado com o impacto que sua verdadeira identidade pode ter sobre os seres espirituais ao seu redor. Julian se recupera aos poucos, desistindo de saber a verdade para preservar sua própria existência naquele plano de realidade distorcido pela magia. Nisso, o olhar de Vincent cai sobre um livro caído no chão, cujo título destoa completamente das obras de artes marciais da estante. Primeiro Amor em um Moinho de Água é o que diz a capa, um romance que parece ter sido colocado ali por puro erro ou descuido. O jovem se pergunta o que um livro desses está fazendo em uma biblioteca vigiada pela família e destinada apenas aos mestres. Ao abrir a obra, seus olhos brilham aqui ao perceber que aquilo é, na verdade, um registro secreto da história camuflado como uma ficção barata. Alguém foi inteligente o suficiente para esconder a verdade do passado sob a forma de um romance, enganando qualquer censor ou inimigo curioso. Julian fica boquiaberto ao ver que o herói encontrou uma pista vital onde ninguém jamais pensaria em procurar por segredos de Estado. O conteúdo descreve um protagonista que não possui imagem, mas que manifesta um poder através do fluxo de mana guiado por um traço. O livro ensina que para alcançar esse poder é necessário descartar toda a teoria convencional e empilhar mana de uma forma extremamente perigosa. Julian avisa que tentar isso pode matar uma pessoa comum, mas Vincent vê ali a oportunidade perfeita para superar suas limitações físicas. Ele encontra o registro de alguém que sobreviveu ao processo, provando que é possível manifestar traços poderosos sem depender do sistema atual. Determinado, Vincent decide testar o método imediatamente, ignorando os avisos de Julian sobre os riscos fatais de manipular a mana dessa maneira. Ele sai da biblioteca com o livro em mãos, pronto para mergulhar em um treinamento que mudará para sempre a estrutura do seu corpo. Ao cruzar o pátio, ele é interceptado por Seri, que corre em sua direção com lágrimas nos olhos e uma expressão de pura angústia. Ela pergunta se é verdade que ele venceu Revan Adenka, sua voz falhando enquanto tenta processar a notícia que se espalhou pelo clã. Vincent lembra que Seri foi uma das poucas pessoas que deu afeto genuíno ao Vincent fracassado, antes de sua própria transformação interior. A empregada cai de joelhos, agradecendo aos céus por ele não ter sido negligenciado após a Assembleia, como todos temiam que aconteceria. O herói fica sem jeito, perguntando a Julian como deve consolar uma mulher, algo que não está em nenhum de seus manuais de combate. O espírito admite que também não sabe nada sobre isso, deixando Vincent entregue à própria sorte diante da emoção da jovem serva. Ele se agacha e coloca as mãos nos ombros dela, prometendo que trabalhará duro para ser um mestre do qual ela jamais terá que se envergonhar. Seri olha para ele com esperança renovada, sentindo que seu Lorde finalmente encontrou seu caminho e que ela estará lá para apoiá-lo sempre. De repente, uma presença fria irrompe o momento, e Vincent sente o instinto de batalha explodir ao notar alguém observando-os das escadarias. É Revan Adenka, que ressurge com um olhar sombrio e uma aura que indica que ele não veio para uma conversa casual ou amigável. O clima muda instantaneamente, o calor da conversa anterior sendo substituído por um gelo que corta até os ossos dos presentes naquele pátio. Revan encara Vincent com uma intensidade assustadora, ignorando Seri e focando apenas no homem que o humilhou diante de todo o clã. Eles se retiram para uma sala privada, onde o silêncio é apenas quebrado pela respiração nervosa de Seri, que serve os dois em estado de pânico. Revan permanece de cabeça baixa, sua armadura brilhando sob a luz do candelabro,
enquanto uma tensão elétrica preenche cada centímetro do ambiente. Julian observa de perto, desconfiado de cada movimento de Revan, esperando por qualquer sinal de ataque ou de uma tentativa de vingança barata. Se ele tenta aliviar o clima oferecendo sanduíches, mas sua voz trêmula apenas enfatiza como a situação está prestes a explodir a qualquer momento. Inesperadamente, Revan saca sua espada com um movimento fluido, e o som do aço cortando o ar ecoa como um trovão na sala silenciosa. Vincent não se mexe, mantendo a calma enquanto observa a lâmina do primo, pronto para reagir se o primeiro golpe for direcionado ao seu pescoço. Revan declara que veio para pagar sua dívida da Assembleia das Espadas Verdadeiras, seus olhos brilhando com uma determinação que beira a loucura. O herói percebe que a derrota não quebrou Revan, mas sim forjou nele uma obsessão perigosa que pode se tornar um problema recorrente no futuro. A energia em volta de Revan começa a oscilar, mostrando que ele também buscou formas de aumentar seu poder para um possível e inevitável revanche. Vincent sabe o caminho para o topo está pavimentado com o sangue daqueles que tentam detê-lo, e Revan parece querer ser o próximo na lista. O jovem Lord Adenka ajusta sua postura, sentindo que o verdadeiro teste de sua nova esgrima pode começar muito antes da Fortaleza Carmesim chegar. Revan avança com um grito de guerra, e as espadas se cruzam em um choque que faz as janelas da sala tremerem violentamente sob a pressão. Faíscas voam enquanto as lâminas disputam espaço, e Vincent percebe que o primo está usando uma técnica que sacrifica a própria vida por poder. Julian avisa que o golpe é suicida, mas o herói apenas sorri, vendo nisso a oportunidade perfeita para testar a resistência de sua nova Lotus Carmesim. O duelo se intensifica, com movimentos que a visão humana mal consegue acompanhar, transformando a sala de estar em um verdadeiro campo de batalha mortal. Seria assiste a tudo escondido atrás de uma coluna, rezando para que seu mestre saia ileso de tamanha brutalidade desenfreada e cheia de ódio. Vincent bloqueia cada ataque com uma precisão cirúrgica, mostrando que a diferença de nível entre eles ainda é um abismo intransponível para o primo. Ele contra-ataca com um movimento lateral que rasga a lateral da armadura de Revan, forçando o oponente a recuar com um olhar de pura descrença. Revan não aceita a derrota e prepara seu ataque final, concentrando toda sua mana restante em um único ponto da sua espada fumegante. O ar em volta dele começa a se distorcer, sinalizando que a técnica que ele está prestes a usar pode destruir toda a ala lateral do castelo. Vincent respira fundo e canaliza o fluxo de mana que aprendeu no livro proibido, sentindo uma força selvagem e indomável percorrer suas veias. As duas energias colidem no centro da sala, gerando uma explosão de luz e som que joga Wilson e Ciri para trás com impacto. Quando a fumaça baixa, Vincent está de pé, sua espada apontada para o coração de um Revan caído e completamente exausto de lutar. O silêncio retorna, mas desta vez é o silêncio da vitória definitiva, onde o destino de Revan está inteiramente nas mãos do herói, que ele tentou destruir. Vincent olha para o primo com um desprezo frio, perguntando se o pagamento da dívida foi satisfatório ou se ele deseja continuar a agonia. Revan fecha os olhos, aceitando que sua força jamais será suficiente para alcançar o homem que voltou do passado para reclamar o mundo. O herói embainha a Lotus Carmesim e ordena que Wilson cuide dos ferimentos do primo, mostrando uma misericórdia que humilha Revan ainda mais. Ele se vira e caminha em direção à saída, lembrando que a verdadeira batalha ainda está por vir nas profundezas da Fortaleza Carmesim e além. Julian flutua ao seu lado, comentando que o clã Adenka nunca mais terá paz agora que o verdadeiro poder do herói começou a despertar. Vincent encara o horizonte e percebe que os registros que encontrou na biblioteca são apenas a ponta do iceberg de uma conspiração milenar. Com a espada histórica na cintura e o conhecimento proibido na mente, o herói parte para o próximo desafio, pronto para quebrar todas as leis desse mundo decadente.